Olá pessoal, boa noite. Estamos começando aqui o nosso replay, onde hoje a gente vai destacar muita coisa bacana para você que acompanha a gente. Já convido para poder curtir aqui a nossa live, compartilhar com a galera, avisa que o replay já está no ar, tá bom? E acione o sininho, porque sempre que tiver nova postagem, o próprio YouTube trata de comunicar a você, tá ok? A galera que está aqui no Instagram, vai para o YouTube, replay com Tony Souza. A gente vai destacar aqui no programa, estamos com a presença do ex-presidente do Icasa, o Francisco Leite Bezerra, o França, como é conhecido o França Leite Bezerra, ex-presidente do Verdão do Cariri, que vai estar conosco. Ele acompanhou o programa da semana passada, a gente falando inclusive sobre aquela repercussão, e olha como repercutiu esta semana essa história do Arthur Boim, e a gente vai explicar daqui a pouquinho aqui para você que está acompanhando o replay, tá bom? Então, a gente está com o França, que daqui a pouquinho vai participar conosco, Celso Lima aqui com a gente, vamos falar sobre o time do Crato, os jogadores que já estão certos com o Crato tem muita gente já certa para a terceira divisão do Campeonato Cearense de Futebol, tá bom? Então a gente tem muita coisa para destacar aqui. O Teles, ex-jogador de Casa, Guarani, Ceará, Fortaleza, passou por vários times, ontem inaugurou um novo espaço esportivo aqui em Juazeiro do Norte, tá bom? E a gente hoje no programa, a pedidos de muitos torcedores, estamos com a camisa do Azulão da Princesa, que vai disputar a terceira divisão do Campeonato Cearense, e eu tô gostando dos nomes que eu tive a confirmação agora no final da tarde, viu? A gente já divulgou alguns nomes, a gente já divulgou o Janderson, atacante, Mondragon, goleiro, Da Silva, Dalvan, Zé Gabriel, que passaram pelo time do Cariri, e eu tinha outros nomes aqui, a gente já chegou a citar alguns lá no replay.tv.br, mas a gente vai destacar muita coisa aqui para você ainda, tá bom? Então, olha, se inscreve aqui no YouTube, segue no Instagram, Replay com Tony Souza, e acessa o www.replay.tv.br. Você que está no Instagram está apenas me vendo, mas vai para o YouTube, Replay com Tony Souza, que lá você vai poder ver os nossos convidados também aqui, o França, o Celso Lima, e a gente vai ter ainda a participação do ex-jogador do Icasa, do Guarani, teve uma rápida passagem também pelo Barbalha, o Juliano, que mora em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, e vai contar com a gente como é que está a situação lá no Rio Grande do Sul, e uma resenha também com ex-jogadores. Segura aí, vai pro YouTube, a galera que está aqui no Instagram, Carlos Maxwell, um abraço, Samuel, Jefferson, o Romário, Cícero Batista, o Eriquim, grande Eriquim, a Laura Bete, o Gregório, o Araújo, a Nájila, a Elda Die, o Tiago Recife, um abraço pro Tiago, Eduardo, o Gutenberg, o Maicon, a galera lá do Cruzeiro Cariri, enfim, muita gente, Eli Pereira, Danilo Verdão, Henrique Vieira, Samuca Vitor. Pessoal, vai para o YouTube que a gente está começando o programa Replay e dá o like, que é sempre importante, você que está no YouTube, sempre importante dar aquela curtida aqui, tá bom? A gente está aqui no oferecimento das cachaças Luanda, entre as melhores do Brasil, essa do Cariri, Cachaça Luanda, uma delícia de cachaça, vai lá no Instagram, tem sempre novidades na Cachaça Luanda, lá no @Engenho Luanda. Conheça a Cachaça Luanda, que é uma maravilha, tá bom? Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome, Icanet, a internet do Replay no Inaldão é Icanet, a internet do Replay no Romeirão também é Icanet. Segue a Icanet nas redes sociais. Também com a gente, Diniz Supermercados, isso em todo canto em Juazeiro do Norte. Tem também Diniz Supermercado lá no Crato, em Barbalha, e tá com a nova loja do Diniz Supermercado aqui em Juazeiro do Norte, ali no bairro Salesianos, tá bom? Ali na Castelo Branco, já pertinho ali da Igreja dos Salesianos. Quem vai ali de Crato, Barbalha, para o centro de Juazeiro, pegando a Castelo Branco, você vai lá pro lado direito, tem várias clínicas naquela região, você vai ver o novo Diniz Supermercado, que inclusive está sempre apoiando os times da região do Cariri, Diniz Supermercado, tá ok? Vai estar com uma corrida dia 21 de julho. Se liga aí na corrida do Diniz Supermercado, tá ok? Deixa eu mandar um abraço também pro pessoal de Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes, com Edilan Máquinas, tá bom? Aproveite e segue Edilan Máquinas, você pode fazer o uniforme do seu time de futebol, de hand, de vôlei, de basquete, enfim, fica à vontade, tem várias opções para você lá em Edilan Máquinas. Se você é costureira e quer a manutenção também da sua máquina de costura, procure Edilan Máquinas, tá lá também no Instagram. Espaço de Dança Aline Silva, mantenha a forma dançando no Espaço de Dança Aline Silva. Muita gente pergunta, tem um Espaço de Dança Aline Silva em Juazeiro?
Ainda não, mas você pode acompanhar, entre em contato lá no Instagram, você pode ter aulas remotas também, fala com a Aline, tem várias opções super bacana, Espaço de Dança, Aline Silva, segue no Instagram. Hiperbone Brasil, fruto de uma geração saudável, são 30 anos com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Hiperbone Brasil. Um abraço para o meu amigo Val, Gaúcho Val, também está sempre acompanhando aqui. A Hiperbone também está sempre apoiando o esporte aqui na região do Cariri. Fica no Galpão 2 do Ceasa de Barbalha, tá bom? Pessoal que está no Instagram, vem para o YouTube. E o YouTube a gente vai ter muita coisa bacana. Dá aquele like, é sempre importante a sua curtida. Deixa eu trazer o boa noite aqui dos nossos convidados, do nosso convidado, porque esse outro rapaz aqui, ele é mais titulado do que eu aqui, o Celso Lima. Presidente França, prazer estar lhe recebendo aqui no nosso replay, tá bom? Um abraço bem forte, boa noite. E a gente espera conversar muito. Você disse, pode perguntar tudo, França? Boa noite. Claro, boa noite a todos, né? Os nossos espectadores que estão por aí, né? Isso. E é um prazer muito grande estar com você aqui, com o meu amigo Celso Lima, que conheço há muitos anos, né? Vamos dizer, lá do Calçada Bar. Tempero musical. Tempero musical, tempero eu sempre musical. troco, né? Quem era Rominho, que era o Calçada Bar. Mas foi antes de ali mim. vizinho à minha casa e a gente sempre participou lá daquele barzinho gostoso, maravilhoso, né? E aí hoje é o Luiz. Mas nós estamos aqui para responder todas as perguntas e esclarecer aos nossos torcedores do Icasa, que tem aquelas dúvidas, né? Lógico que o torcedor, por emoção, ele esculhamba, diz o que quer, né? Mas quem não participa do futebol não escuta essas coisas. Então, se você quer participar, tem que ouvir mesmo, mas também dar uma resposta do que nós podemos dar, né? Acima da realidade hoje, o que é o Icasa e o futebol juazeirense que veio, né? De muitos anos atrás. E a gente tem essa participação desde 1990. Pronto, nós vamos conversar muito. O torcedor que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, repito, pessoal do Instagram, vem para o YouTube, manda também tua mensagem, tá certo? A gente vai estar aqui passando para o França, ex-presidente do Verdão do Cariri, que acabou entrando conosco com a gente na semana passada, e a gente vai aqui também conversar muito com o França. Celso Lima, boa noite sempre. O pessoal fica sempre perguntando, o Celso vai hoje? No dia que você não vier, perde a audiência, Celso. Não deixa de vir, não. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Tony. Boa noite aos nossos telespectadores. Boa noite ao França, meu amigo França, ex-presidente do Icasa, hoje faz parte do Conselho Deliberativo do Verdão. França falou aí que o torcedor gosta de falar, esculhambar. França, nós que somos pessoas públicas, nós estamos expostos a críticas e a elogios, né? E muitas vezes tem algumas críticas que são desonestas, né? Tem algumas críticas que fazem querendo denegrir a imagem da pessoa e tem aquelas críticas que são construtivas. Essa daí a gente aceita numa boa, legal. E é assim mesmo, faz parte, né? Nós que participamos, que somos pessoas públicas, estamos expostos. Às vezes os caras dizem, olha, Celso é um bom comentarista. Daqui a pouco o outro diz, isso aí é fraco demais. Tá defendendo jogador do Icasa e tá esculhambando com o jogador do outro time. Aí. É isso aí. O povo diz, é assim mesmo. Verdade. Faz parte. Isso faz parte, isso é bom demais. Nós estamos numa democracia. Às vezes eu sou meio polêmico, França, e Tony, as pessoas dizem, Celso, você não pode dizer isso. Eu digo, olha, eu tô no Brasil. Se eu estivesse na China, poderia ser. Aí você dizia não. Poderia ser que eu não pudesse dizer, mas aqui eu digo o que eu quiser, meu Pode amigo. não gostar, mas diz, né, Celso? Digo na hora. Bom, pessoal, quer mandar as mensagens aí, perguntas pro França? Pode mandar pergunta, daqui a pouco a gente vai estar começando aqui a perguntar ao França e também aqui pro Celso Lima. Deixa eu começar o programa aqui. Pessoal do Crato, vou já dizer aqui o nome dos jogadores que já estão certos com o Azulão da Princesa, daqui a pouquinho, tá bom? Deixa eu trazer imagens aqui, Jimmy, do espaço lá no sítio Sabiá, do nosso querido Teles. A gente tem imagens aqui, o Teles acabou fazendo uma espécie de clássico entre ex-jogadores de Icasa e Guarani e também com alguns convidados. Eu cheguei a participar do jogo, achei muito bacana, foi muito legal e a gente acabou participando também. Joguei até no time do Guarani, rapaz. Disse que o Icasa tinha gente demais, botaram pro Guarani. E a gente ganhou o jogo, viu, Celso? Ganhamos o jogo lá de virada. Tá aí o espaço, ó, Grupo Alpendre FC, muito bacana. E aí é grama normal, grama natural, viu? Não é grama sintética, não. Grama natural, muito bacana ali no sítio Sabiá. Quantos gols você fez? Fiz só um, tá bom. Tá bom demais. Tá bom, Né? eu disse, ó, só vou entrar no segundo tempo para pegar o adversário cansado. 100% Aí, de aproveitamento. Pois é, tô de boa.
Aí peguei também e saí ligeirinho ali. Depois ali cansei logo, pronto. Mas foi bacana, ó. A gente tava com Serginho, Cantarelli, Márcio Alan, Zim Pinheiro, André Iguatu, Valdo, Serginho, Borel, Valclício, Ronaldo Angelim. Quando foi isso? Ontem à tarde. Aliás, ontem, final da manhã, praticamente. Rapaz, foi uma turma boa. A gente tem o dos times também. Bota aí os times aí, Jimmy. Eu acho que eu mandei pra ti. Não sei se eu mandei. Pode já. Pronto, aí tem os times, inclusive, o time que estava no Icasa, o time do Guarani, Marcos Vinícius, enfim, foi uma turma boa que participou. O Osto tava lá. O Osto jogou com a gente. Inclusive, teve um negócio meio interessante. O Osto, na sexta-feira, se não me engano, olha aí o time aí, ó. O time aí do Icasa, né? Aí, ó, o Osto, o próprio Valda Perboni também, Tony. Rapaz, o Tony tá jogando muito ainda, viu? A turma boa. E o destaque do jogo foi o goleiro André, viu? Pegou muito o goleiro André. E aí o time do Guarani eu envolvido no meio aí dessa turma toda. O Valdo também pegando muito. Marcelão parece um menino, rapaz. Marcelão e Cantarelli, impressionante como correm ainda. Então foi uma festa bacana de confraternização que aconteceu lá no Alpendre. Márcio Tarrafas também, enfim. Foi uma turma muito boa. Você ia falar de Washington de sexta-feira. Sexta-feira ele ganhou, né? O Iguatu venceu o Santa Cruz. Pois é, venceu. O Washington no dia 3 de maio, ele fez um texto no Instagram falando sobre os 3 anos de Iguatu. E destacando as conquistas, os números, também ter vencido alguns duvidosos, algumas pessoas que questionavam o trabalho dele, enfim. Então ele, na verdade, fez um texto enaltecendo os 3 anos dele como técnico do Iguatu. Pois não é que hoje, rapaz, choveu de ligação dos colegas lá da imprensa de Fortaleza para o meu telefone. Que história é essa que o Washington deixou o Iguatu? O pessoal achou que era uma mensagem de despedida, que ele estava se despedindo. Na verdade, não, ele só enalteceu os 3 anos dele de Iguatu, mas o Washington continua firme, muito firme, é ídolo, tá com moral no Iguatu, uma vitória importante contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, e o Iguatu aí, tá todo mundo na torcida para conseguir esse acesso da Série D para a Série C. Aliás, tem um detalhe, eu até brincava com o Washington. Washington, você pode fazer história no acesso duplo com o Iguatu. Isso como assim? Se você subir com o Iguatu, você consegue o acesso do Iguatu indo atrás de carona no Barbalha, que o Barbalha fica com a vaga da Série D do Iguatu para 2025. Então você acaba tendo um acesso duplo e entra para a história do Barbalha também ajudando a Raposa. Ele começou a rir, o Washington, que está lá no time do Iguatu. Parabéns. O Iguatu que venceu 2-0, Maracanã venceu de virada o Potiguar 2-1 e o Atlético Cearense, esse não tem jeito, né? Joga, mas perde, infelizmente. Pergentina, boa noite. Tá por aqui com a gente, um abração. Vai pro YouTube, tá bom, Pergentina? Edu, a Lila, o Lucas, o Eldes Rodrigues, Jefferson, presidente Mauro Carmelho, aqui da Federação São Futebol. Argentina, uma ótima comentarista, viu? Ótima. PG comentou com a gente aqui, entende muito de trabalho tático também. O Joaldo também está com a gente, o Arthur Feitosa, o presidente Mauro Carmelho. Pessoal, vai para o YouTube, porque a gente está no YouTube. Aqui no Instagram, você vai me ver. Vai para o YouTube. Replay com Tony Souza. Estamos com o ex-presidente de casa, o França, e também com o nosso querido Celso Lima. O Breno Tavares também, um abraço. Pessoal já participando aqui. Manda as perguntas aqui para a gente, para o nosso chat, que daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo as perguntas para o ex-presidente do Icasa, o França, tá bom? Deixa eu começar aqui no programa e a gente trazer aqui o nosso querido, o Juliano. Juliano, ex-jogador de Icasa e jogador do Guarani, está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e o Juliano está acompanhando muito dessa situação lá no Rio Grande do Sul, a tragédia da chuva. Dá para a gente ter o contato com o Juliano agora, ô Jimmy? Vamos ver aqui para a gente falar com o Juliano, um ex-jogador, e lá, gente, está uma tragédia, muita chuva, e isso começou a atingir muitas áreas em Porto Alegre que não estava tendo ainda. Renato Gaúcho foi içado hoje lá do hotel onde ele estava. Pois é, rapaz. Deve ser resgatado. Lá. Bom, tá aí, olha aí, já, rapaz, quem já está com a gente aqui, o Juliano, atacante que passou pelo Guarani, pelo Icasa, teve uma rápida passagem também pelo Barbalha, mas eu acho que ele acabou se destacando mesmo para valer naquele time de 2010, se não me falha a memória. 2010. Da equipe do Leão do Mercado. Fez um gol. Um dos gols mais bonitos que eu vi o Juliano fazer foi naquele lá em Boa Viagem, contra o time do Boa Viagem,
que ele acabou driblando 2, 3 jogadores na linha de fundo e fez um chute meio sem ângulo. Foi um lindo gol do Juliano pelo Leão do Mercado. Juliano, prazer estar conversando contigo aqui, meu irmão. Boa noite. Você que está em Porto Alegre e aí em Porto Alegre e em vários municípios do estado, situação muito complicada. Como é que está a região que você mora aí em Porto Alegre, Juliano? Boa noite. Obrigado pela atenção aqui com todos nós aqui do Replay, meu irmão. Boa noite, Celso. Tá ouvindo, Tony? Agora tô ouvindo. Pode falar. Pode falar, viu? Tô ouvindo aqui. Pode falar, meu irmão. Tá ouvindo? Então sim, pode falar. Fica à vontade. Tá dando uma travadinha aqui. Vamos ver aí, dá uma olhadinha aí, Jamie. Juliano, acompanha a gente pelo StreamYard. É. Porque no YouTube tem um delayzinho. Aí acompanha a gente aqui pelo aplicativo. Diminui o volume da TV e escuta a gente aqui. Escuta só pelo aplicativo mesmo, pelo StreamYard que a gente mandou para você, tá bom, ô Juliano? Vê se melhora aí pra gente poder ter esse contato contigo. Acompanha a gente pelo StreamYard. Tá ouvindo, Juliano? Agora? Deu certo? O som dele não está chegando, né? A gente tá tendo dificuldade no som do Juliano aqui para chegar. Então, a gente começou a falar com o Juliano aqui, vamos tentar aqui ver se a gente consegue ter esse contato com o Juliano que está aqui ouvindo a gente lá em Porto Alegre. Estava inclusive sem energia por lá quando eu conversei com ele hoje à tarde, né? O César está por aqui, o Antônio Vicente, repórter J. Cabral, um abraço lá em Brejo Santo, o Nemésio Rodrigues também, o Marrom, como é conhecido, né? Deixando aqui também um boa noite. João Preto está em Santa Catarina, em Florianópolis, sincronizado aqui no programa. Lembrança para os nossos conterrâneos caririenses. Ele que é de Juazeiro, mas mora lá em Florianópolis. O John também está por aqui. O Marcondes Barbosa deixando boa noite. Domingo Sávio está no Álvaro Wayne, lá em Fortaleza, também na escuta, ligadão aqui com a gente. E casa, disputa Taça Fares Lopes? Pergunta aqui o Domingo Sávio. Inclusive estava para ter uma reunião hoje, e essa reunião foi adiada. Nessas reuniões, da segunda-feira, França, você é conselheiro, você chega a participar dessas reuniões da segunda? Ultimamente eu não estou participando de nenhuma reunião de casa, mas hoje estava programando essa reunião, foi adiada, né? Talvez seja quarta-feira. Então, até para definir essa questão do Fares Lopes e outros assuntos referentes à Série B. Eu acredito que sim. Então aí o pessoal nessa situação aí, o pessoal perguntando aqui, já a pergunta do nosso querido Domingo Sávio. O Nemésio Rodrigues também aqui, cadê aqui, rapaz? Tive vontade de trabalhar com ele no ICASA. Abraço, é o Marrom de São Paulo. Meu amigo, um abraço para ele aí, Nemésio. O Nemésio está por aqui. É um Marrom conhecido. Isso. Boa noite, tem cidades do Rio Grande do Sul que estão 100% inundadas, com perda total, diz aqui o Marciano Ferreira, também aqui com a gente no programa. Será que vai dar para a gente conseguir falar com o Juliano agora? Vamos tentar agora, de novo. Vamos tentar ver se a gente consegue falar com o Juliano, aqui para o Juliano falar um pouquinho com a gente, tá bom? Evanilson, grande lateral do Verdão, vai pro YouTube, Evanilson, aqui do Replay, tá bom? Replay com o Tony Souza, vai lá no YouTube, o Will Silva, o Vaval da Mata, o Eriosvaldo, um abraço a essa turma toda. O Val também tá por aqui, grande Valdo, goleiraço. O Wellington, Danilo, você viu o Valdo lá na foto que a gente botou aqui, né? Vem pro YouTube, tá bom, gente? Pessoal que tá no Instagram, para poder acompanhar legal aqui a gente, tá bom? Jonas, lá de Tibaúba, também deixando aqui. Boa noite, um abraço, pessoal lá de Pernambuco, Zona da Mata de Pernambuco. Vamos tentar o contato agora com o Juliano, ver se dá certo a gente falar com o Juliano. Juliano, tá me ouvindo agora, meu irmão? Boa noite. Chegou o novo Sensodyne Proteção Contra. Tô ouvindo, Tony Souza? Agora sim. Juliano, boa noite, meu querido. Tô ouvindo, agora sim, agora a gente tá ouvindo legal.
Meu querido, como é que tá na região que você mora em Porto Alegre aí Boa com essa noite. chuva, cara? Tá mais tranquilo? Tá Como é que ok. tá por aí? Tony, independente da chuva ter parado, boa noite primeiramente a todos, né, da bancada, né. Ah, por mais que tenha chovido, a, o evacuamento de água foi muito grande, que é uma parte mais alta, onde eu moro, né, com meus familiares, mas ao redor, Tony, tá feio, tá? Infelizmente, parece uma zona de... Você teve algum parente, algum amigo atingido aí com essas chuvas, Juliano? Cara, meus familiares não, né, porque moram em umas partes mais altas das animais e, e própria casa também, Tony, estão embaixo d'água, cara. Infelizmente, O cara. futebol aí parou, né, Juliana? Parece que de ontem para hoje, os estádios aí, tanto de casa, ou tanto do Internacional como também do Grêmio, estão inundados, né? Sim, sim. O CT do Internacional, o Centro do Inter também estão com bastante um volume muito alto de água, né? Aqui o estadual parou também, que estava jogando a divisão de acesso, também parou. Tá bem complicado as coisas aqui, Tony. Os times daqui que vão jogar Série D por aqui também não estão conseguindo sair daqui do estado. A gente tá tendo, inclusive, um certo delay aí. Eu não sei se como é que tá a internet de vocês aí. Hoje mesmo você me disse que estava sem energia, teve problema de energia. Tá tendo esse problema aí, também questão de internet aí no Rio Grande do Sul, Juliana? Essas dificuldades que vocês estão sentindo aí nesses dias de chuva também? Afetou tudo, né, Tony? Afetou a parte da eletricidade, da água, internet, afetou tudo. Tem horas que tem luz, tem horas que não tem, né? Tá bem complicado as coisas realmente aqui. A gente não consegue ter uma estabilidade mais, né? Porque os bairros aqui, os nobres, A gente está tendo muita dificuldade de falar com o Juliano. Talvez seja essa conexão da internet que a gente está tendo aqui. Juliano, cara, a gente ficou nessa tentativa de ter esse contato contigo. Pelo menos a gente está feliz de ver que você está bem, né? A situação que você está é uma situação mais tranquila, mais confortável. Vamos marcar depois para a gente conversar, falar um pouquinho da sua carreira também aqui, mas também dessa situação no Rio Grande do Sul. E a gente aproveita para desejar a você, tá bom? Sua família, que fiquem bem, que Deus abençoe a vocês e que essa situação aí no Rio Grande do Sul passe rápido, porque a gente quer ver as pessoas bem, as famílias retornando para suas casas, voltando à rotina do dia a dia, por mais que a gente esteja recebendo informações das dificuldades, né, e que tragédia está acontecendo aí no Rio Grande do Sul, tá bom? Meu irmão, Deus te abençoe, obrigado aí. Essa tentativa da gente conversar está tendo realmente dificuldade na internet, acredito até por conta desse problema que vocês vêm vivendo aí, né? Então acaba afetando a energia, afetando também a internet, enfim. Mas a gente agradece aí pela atenção que você teve aqui com o replay e a gente volta a se falar depois, tá bom, meu irmão? Boa sorte por aí. A gente está realmente muita dificuldade aqui com o nosso querido Juliano. Juliano que passou pelo Icasa, pelo Guarani, também teve uma rápida passagem pelo Barbalha e é um jogador que está morando hoje no Rio Grande do Sul, né? Foi trazido naquela época, aquele grupo de atletas que o Bagé trouxe para o time do Guarani, né, no Campeonato Cearense de 2010. E a gente tentou aí, eu tive contato hoje com o Juliano, ele falando das dificuldades enfrentadas. No último fim de semana, por exemplo, ele almoçou com o Fabrício, ex-goleiro que estava no Nova Iguaçu, foi contratado pelo Internacional e que passou aqui na região do Cariri, né?
teve uma rápida passagem pelo Icasa, mas mais destaque também no time do Guarani, naquele time de 2010. E quando 2010 para 2011. Quando o Fabrício chegou no Guarani, ele era menino ainda, né? Garotão, exato. Estava começando. Estava muito tempo parado. Eu lembro que o Netão e o Arimatea fizeram um trabalho diferenciado para poder ele ficar na forma física ideal e acabou fazendo um grande campeonato. E o Fabrício cresceu muito, né? Demais. Eu vi Fabrício atuando aí em outras equipes. Muito bom goleiro, Fabrício. É verdade. Quem jogou com ele, por exemplo, o Valdo tá aqui mandando um abraço para ele. O Valdo tá acompanhando a gente aqui e mandando também um abraço a todos do Replay. Um abraço aí para ele. Outro nosso grande querido Valdo, goleiro, grande goleiro aqui futebol do nosso carirense. futebol. É verdade. O Ronaldo Ribeiro deixando boa noite aqui pro França. Antônio Vicente deixando também um boa noite. Programa assistindo o programa na cidade do Crato. Enfim, a galera do Crato aqui acompanhando. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu trazer aqui já os nomes dos jogadores que estão certos com o time do Crato, para a gente começar a conversa mesmo, o bate-papo, propriamente aqui com o nosso querido França, ex-presidente do Icasa. Deixa eu trazer aqui os nomes. Cadê aqui, rapaz? O Juliano mandando a mensagem aqui, pedindo desculpas pela internet, mas sem problema, viu, Juliano? Sem problema, obrigado aí pela atenção com a gente, Juliano. Tá de boa, a gente entende demais as dificuldades aí por vocês lá no Rio Grande do Sul. Um abraço para ele. Juliano deixando a mensagem aqui pra gente. Pessoal do Crato, se liga aí o nome dos jogadores que já estão certos com o Azulão da Princesa. A gente vai botar essa matéria depois lá no replay.tv.br, tá bom? Goleiros, Mondragon, Mondragon, que é ídolo do Crato, a gente sabe, foi destaque do Guarani. Ocier, goleiro que esteve também no time do Barbalha e teve uma passagem aí rápida com o Guarani, estava como terceiro goleiro no Barbalha, nem chegou a jogar. Mas se fala muito bem desse garoto, desse goleiro Ocier. E o Ezequiel, que é da base. Zagueiros, Ricardo, botaram aqui Ricardo Cearense, eu acho que é Ricardo Cratense, que teve muito bem no Barbalha esse ano, o Igor Sampaio e o Charles, que foi vice-campeão agora com o time do Cariri. Laterais, João Vitor, Pará e Zé Preto. Zé Preto é o Henrique, né, que jogou no Barbalha, mas que lá em Barbalha é conhecido como Zé Preto, por conta do pai dele. Então, desde pequeno, o pessoal chama ele de Zé Preto, mas é o Henrique, eu acho que Paulo Henrique, jogador lá do Barbalha, que tanto joga na lateral como joga de meia também, canhoto. Volantes, Da Silva, experiente Da Silva, que volta para o Crato, o Isaú, que também é lá do Crato, o Rian, que faz parte da base, e o Israel. Meias, Romário, Dalvan, Pedro Paulo que é do Icasa, deve ir por empréstimo, e o Zé Gabriel, que estava também no Cariri. Atacante que joga ali pelos lados, o Sávio, lá do Barbalha, Alexandre e o Janderson, ambos que estavam no Cariri. A gente fez uma matéria hoje sobre o Janderson lá no replay.tv.br. E o Vinícius Bacurau, que estava no Guarani de Juazeiro. E aquele jogador mais de área, o Alan Vitor, que colocaram aqui como centroavante, o Vitor Ribeiro, ex-Calcaia, ex-Itapipoca, e o Jefinho, que é da base do time do Crato. Então, esses são jogadores que já estão confirmados pelo Azulão da Princesa para disputar a Série C do Campeonato Cearense de Futebol. Me agradou esses nomes que foram divulgados pelo time do Crato, que a gente teve acesso do time do Crato para a disputa da Série C, Celso Lima. Bom, são bons nomes, bons jogadores, né? Tem uma frase aí que as pessoas dizem, né, que virou quase um clichê, que um grande time começa com um grande goleiro. E o Crato contratou um grande goleiro, que é o Mondragon. Né? Tem bons jogadores aí, como o Zé Gabriel, eu gosto demais do Zé Gabriel. O Janderson é um bom jogador, desde que coloquem ele para jogar de atacante, né? Ultimamente estão pegando os atacantes aí querendo que jogue de zagueiro, viu, França? Jogando de secretário de lateral, fico louco. O Zé Preto, estão assassinando a característica do Zé Preto. Não, o Zé Preto joga de ala. Que ala, rapaz? Zé Preto, você disse que ele é meio, ele é um atacante, ele é quase um ponto esquerda. Então, se eu pego um jogador desse para treinar, é porque os caras acham que a gente só sabe falar, né? Mas um jogador como o Zé Preto, como o Janderson... França, eu disse aqui em outro programa, se você quer marcar, meu amigo, bote marcador para marcar e pegue os seus atacantes e bote para jogar, para atacar. Então, os caras pegam um Janderson desse, e o Janderson é um bom jogador, um jogador muito rápido, aí por ele ser rápido, os caras puxam ele para trás, para ajudar na marcação, fazer uma dobra de marcação, aí quando você rouba a bola, lá vai o cara ter que correr quase 100 metros,
Quando ele chega lá, chega morto. Aí não consegue finalizar a jogada, a torcida começa a vaiar, dizer que o jogador é ruim. Não, olha aí o que é que os treinadores estão fazendo com os jogadores. Mas assim, eu gostei muito desses nomes aí que você divulgou. O Alan Vitor, tá na hora de você deixar de ser promessa. Você tem que jogar bola, meu amigo. Olha, gosto demais do Alan Vitor. Agora, tem que treinar, tem que ter vontade, tem que ter gana, tem que ter ambição pelo gol, viu, Alan Vitor? Que você é um bom jogador. Se você começar a ter ambição pelo gol, se você começar a querer jogar, treinar, se destacar nos treinos, você é titular em qualquer equipe aqui na região do Cariri. Mas muito boa a equipe do Crato que você citou aí, os nomes que foram contratados pela equipe do Crato, viu, Tony? É verdade, gostei demais desses nomes aqui. Vamos torcer para a galera realmente emplacar aí no Azulão da Princesa e que o time do Crato possa conseguir o acesso. Seria excelente a gente ter novamente 3 times na Série B e quem sabe aí subindo mais 2. Vão Barbalho e Cariri se mantendo. Você desculpa, seria Tony, excelente. Desculpa eu te interromper, porque assim, a respeito do comentário que eu estava fazendo aqui, você sabe o que é que acontece com os nossos treinadores? Eles querem estar na moda. E qual é a moda? Qual é a moda agora? É 2 homens abertos, um centroavante. Pronto, essa é a moda. Aí todo mundo tem que jogar assim. Se você chegar lá, Tony, o que é que você é? Eu sou centroavante. Não, você vai jogar aberto, pela ponta. Porque é moda. Tem que acabar com isso. Você tem que jogar de acordo com a característica do seu jogador. Ah, mas o Manchester City joga com 2 homens abertos. Você tem jogador para fazer isso? Não tem. Você tem jogador aqui que sabe jogar o feijãozinho com arroz, um 4-4-2. Você faz ali um losango. Tony, eu gosto muito do losango, sabe por quê? Porque ele privilegia o jogador que sabe jogar no ataque. Por quê? Você pega, faz um losango no meio campo, você bota um volante ali na ponta de cada losango, aí você bota 2 jogadores, pode até ser 2 meias, para não dizer, tá cheio de volante, então coloca 2 meias, para fazer ali as 2 pontas do losango, e coloca um meia aqui na frente, para fazer o quê? Aquele meio ponta de lança. E na frente você bota 2 jogadores que são jogadores rápidos, se você quiser. Se não quiser, coloca um jogador de área e um jogador rápido. Aí você tem um time que se defende bem e ataca bem. Esse, para mim, é um dos melhores esquemas que eu já vi. Tá, beleza então, meu querido César. Você é adepto do losango, que quem gostava muito do losango era o Diá, quando estava aqui no time do Icasa. Galera que tá aqui no Instagram, vem pro YouTube, tá bom? Vai pro YouTube, que a gente tá aqui no YouTube, tá bom? Galera, vem pra cá, que tá aqui com a gente. Doutora Érica, psicóloga, tá por aqui. O Paulo Everton, a Ana Lísfer, o Ivan Albuquerque, Eduardo, o Cícero Alves também por aqui. Tá doido por uma camisa do Cariri, rapaz. Tá querendo de presente a camisa do Cariri, o Cícero Alves. Bernard, enfim, a galera tá por aqui. O Del Oliveira diz aqui, Icasa só sobe quando o Abuim voltar, tá dizendo aqui ele. Vamos já perguntar isso aqui ao França. O Robinho também tá por aqui, Denilson, enfim. Galera, Dedé, vem pro YouTube, tá bom? Você que tá no YouTube, se inscreve no YouTube, segue no Instagram, Reflector Nisso. Dá um like, pessoal, não custa nada. Deixa o teu like, dá a tua curtida, que é importante demais, tá bom? Vamos lá falar com o França, rapaz. O França tá só aqui, só esperando para conversar com a gente aqui, o nosso querido França. França, já lhe dei boa noite, agradeço mais uma vez aqui a presença. A gente conversava essa semana, você acabou acompanhando aqui o nosso trabalho aqui na última segunda-feira e pegamos vários assuntos e teve muita essa repercussão referente ao Arthur. E repercutiu muito, porque, por exemplo, muita gente da diretoria do Icasa foi pego de surpresa com essa história de uma conversa do Arthur, que a gente teve a informação de que o Arthur teria conversado com o Zacarias ano passado e teria conversado com o Zacarias este ano. Mas foi uma conversa de contato para saber de uma possibilidade do Arthur voltar ou não, como é que ele voltaria, não foi nada falado de forma concreta. Mas houve esse contato do Arthur com o Zacarias, que o próprio Arthur pediu para deixar terminar a segundona, porque ele também faz parte lá, apoia o time do Tirol, que acabou sendo campeão. França, você teve acesso a essa conversa? Chegou a conversar com o Zacarias, ou o próprio Arthur, sobre o teor dessa conversa, se existe realmente essa possibilidade ou não do Arthur voltar para o Icasa, se não como investidor, mas como um patrocinador ou um parceiro do Verdão do Cariri? Existe? Você acredita que possa existir essa possibilidade, França?
Olha, Tony, o meu pensamento e pelo que eu tenho de conhecimento, o Zacarias não me falou nada sobre isso, tá? E eu acho que essa possibilidade é zero. É lá em 2021, eu tive lá mais Zacarias, inclusive nós fomos lá na fábrica dele, Em São Paulo. São Paulo, tal, visitamos. Ele não estava no momento, mas recebemos o filho dele lá, foi recebido pelo filho, né? Mas ali a gente sentiu que a possibilidade dele voltar para o Icasa é basicamente zero. Mesmo porque a situação que o Icasa sobrevive hoje, para o investidor, né, como você sabe, um time que está na Série B do Campeonato Cearense, qual é a perspectiva? Nenhuma. Entendeu? Perspectiva do Icasa hoje, Série B, Campeonato Cearense, mesmo que vá para A, aí é 2, 3 anos de investimento. Quando a Boeing veio para o Icasa, lá atrás, em 2013 ou foi 2014, o Icasa está na Série B do Campeonato Brasileiro. Entendeu? E era um time que tinha perspectiva. Então a perspectiva do Icasa hoje é fazer investimento para 2, 3 anos. E é preciso ter grana no bolso, bastante, para que esse time vá para A, que esse time seja classificado para uma D, para que ele venha jogar no Campeonato Brasileiro. Então essa possibilidade que eu acho, no meu ponto de vista, do investidor, ele não vem por Icasa. Mas não vem mais de forma nenhuma. Ô, França, ninguém nunca falou de forma muito clara como se deu essa saída do Arthur do Icasa. Naquela época, eu era o presidente do Conselho Deliberativo do Icasa, né? O presidente era o Paz de Lira, se não me engano, o vice-presidente era o Facundo Neto. E aí... Quem era presidente do Conselho Deliberativo era o seu... do Posto Casarão, Ademir. Era o seu Ademir, é verdade, era verdade. O seu Ademir que era o presidente do Posto Casarão, mas você fazia parte do conselho, como até hoje faz parte. Não fazia parte. Não fazia parte do conselho naquela época, não? Não. Entrou posteriormente. Eu entrei já em 2016, que houve aquela intervenção, aquela questão do Icasa, que não tinha quem... A torcida toda queria que o Icasa houvesse uma intervenção para tirar o Paz de Lira, que lá todo mundo era ladrão, como sempre hoje a torcida diz, né? E aquelas pessoas que estão lá, pessoas boas, dignas, como o seu Ademir, como o Emerson Maranhão, meu amigo, que eu respeito muito, entendeu? Como o próprio Zacarias, gente de... Quem trouxe o futebol de volta para Juazeiro, né? Para o Icasa. E às vezes a torcida não respeita isso, porque o torcedor fala muito e a gente quer ouvir pouco. Você sabe como se deu essa saída do Arthur Boim? Olha, Ele chegou a conversar com vocês? O que eu sei da história toda, que todo mundo é evidente disso, que a gente sabe, que houve a teoria da conspiração dentro do Icasa, né, principalmente ali quando estava para o Icasa entrar para a Série A, um grupo criou-se o seguinte: vamos tirar o Arthur Boim, porque o Icasa vai para a Série A, só faltava um ponto, ia disputar 9, não era isso? Precisava de um ponto em 9. E precisava um empate para o Icasa ir para a Série A, tá? E ali se criou um grupo daqui de Juazeiro, pessoas daqui, para derrubar o Arthur Boim. E naquele momento ali ele caiu fora. Você pode dizer quem é esse grupo? Já que não, quem estava na diretoria sabe. Aquela diretoria lá, isso foi o que rodou dentro dos bastidores do Icasa, falando sobre isso. Então o Arthur Boim se sentiu apunhalado pelas costas, porque o Arthur Boim era quem pagava as contas, é quem fazia tudo, que ajudava o Icasa. A mesma coisa do Emerson Maranhão. O Emerson Maranhão pagava tudo. Meu amigo do coração, que eu conheço, sei dos investimentos dele do Icasa, e saiu lá como um qualquer. Que na verdade não é assim que funciona. O futebol funciona dessa maneira, com muita ingratidão com as pessoas que às vezes dão a vida pelo Icasa, que trabalham lá. Então houve essa questão que o Icasa tem o seguinte: quando o Icasa está numa boa, aparece vários beija-flor. Quando o Icasa está numa ruim, ninguém presta. É só esculhambar. Mas não chega ninguém para dizer, eu vou tomar de conta. Como aconteceu, que eu vou contar daqui a pouco, vários episódios que aconteceram no Icasa, no decorrer da vida do Icasa, de 90 para cá, como foi que sucedeu. Então, torcedor, ele torce por emoção, mas o diretor não torce por emoção. O torcedor torce para botar o time sempre campeão. Errar, ele erra. De coração, ele não erra. Porque ele contrata jogador que não dá certo, jogador que faz isso, faz aquilo. Entendeu? Jogador que vem e volta, é o bate e volta. É o jogador aeronave, que nem aterriza.
Entendeu? O Icasa tem isso. Então, o jogador aeronave, Aeronave, aterriza, tem, ele aterriza, no Icasa. E a torcida malha o cara, malha toda a diretoria. Se o time ganhar, for campeão, quem é que é aplaudido? O jogador. Diretoria nem se fala. Acabou a diretoria. Então é assim que funciona. Não soube administrar, é porque não sei isso por aquilo. Cara, mas administrar um time qualquer, ou Guarani, Casa, Barbalha, Crato, o cara termina na sarjeta. Se não se deu bem, se lasca. Então todo mundo vem para cima para criticar, mas não vê a valorização do trabalho que tem lá. Presidente de clube hoje do Icasa, ou do Guarani, ou qualquer outro, é 24 horas ligado. Ele é ligado, porque ele está atento a tudo. Principalmente quando não tem recurso. Aí você tem que botar o recurso do seu próprio bolso. Então é isso que acontece com os times da nossa região. Só vou passar para o Celso também fazer pergunta aqui. Pessoal do Instagram, vem para o YouTube, Replay com o Tony Souza, tá bom? Que a gente está conversando aqui com o ex-presidente do Icasa, o Francisco Leite Bezerro França. Celso Lima também está aqui com a gente. Manda as perguntas para o chat do YouTube, que fica melhor da gente poder também estar por aqui, tá bom? Jefferson Baiano está aqui, mandando um abraço para a gente. Saudades, um abraço grande, Jefferson Baiano. O pessoal dizendo que o Ferroviário já está perdendo aqui. O Ferrinho está jogando a Série D, né? Série C, né? O Ferroviário. Cadê aqui? O Ziane também está deixando aqui o boa noite. Um abraço, tá bom? Bernardi, Anila Nascimento, grande atacante Anila. Eduarda também por aqui. Um beijo. Cláudio. Enfim, galera. Manuel, vem pro Instagram. Luiz, Alain. Vem, pessoal, pro Instagram. Vem pro YouTube. Replay com o Tony Souza. A gente vai já dar encerramento aqui pra live. Grande Nailo. Vamos, meu Verdão. Diz aqui o Nailo, que se despediu agora do Paysandu. Foi campeão do Paysandu. Um abraço pro Nailo, um dos grandes zagueiros da história recente do Icasa, tá bom? E ele que foi campeão, né? Foi o capitão do título da Fares Lopes de 2014. Tá com a gente aqui no Instagram. Vai pro YouTube, tá bom, Nailo? Deixa o teu recado lá e vamos ter você aqui no replay depois, meu irmão. Um abraço. Giovan Castro também tá por aqui. O Igor Oliveira. Galera, vem pro chat no YouTube e deixa aqui também o recado pra gente, a pergunta pra gente fazer aqui pro França, tá bom? França, se falou muito no ano passado sobre uma questão de um empresário ou empresários, se rolou duas conversas nesse sentido, querendo se tornar um investidor do Icasa. Um seria com uma proposta de SAF para o time do Icasa e outro seria um empresário que queria tomar de conta da parte de futebol do Icasa. O que é que você pode falar para a gente sobre isso, França? Eu posso dizer que não é verdade, tá? Pelo meu conhecimento, que estou lá, apesar de estar afastado desde 2022, né? Vocês sabem que eu não faço parte da diretoria executiva, faço parte do conselho deliberativo. Na hora que tiver lá uma situação para votar, eu posso ir lá e votar, como ex-presidente, tá? Mas que essa conversa aí é conversa fiada, é conversa de bastidores, que não aconteceu nem que a gente tenha conhecimento que alguém fez esse tipo de proposta. No Icasa não se passou isso. Então não teve nada de negócio de SAF e tal? A SAF, você tinha conhecimento? A SAF é um sonho que nós tivemos, inclusive lá em 2021, para a gente fazer a SAF. Eu mesmo sou um que pesquisei muito sobre isso. O que é que acontece com a SAF? Para você participar de uma SAF, necessariamente, pela lei que está lá escrito, você tem que dar garantias reais pelas dívidas trabalhistas que o Icasa tem. Então o Icasa tem 20 milhões de dívidas trabalhistas. Quem é que vai dar garantia? Você vai pegar seu patrimônio, entrar lá e dar garantia de 20 milhões de reais para a SAF. Porque se quebrar a SAF, ele toma o que é seu. Primeiro tem a garantia que você tem que dar, certo? Para a lei, fazer um levantamento de tudo que o Icasa deve, tá? Quanto é hoje? 30 milhões. Então você tem que ter uma garantia de 30 milhões. É simples assim. Então para você entrar nessa SAF, como é que vai? Você vai ter que ter prazo para pagar, 2 anos de pagamento para começar a pagar essa dívida. Você pode afastar as dívidas, mas você tem que dar uma garantia real, tá? Então eu lhe pergunto, quem é que vai entrar numa SAF? O Icasa jamais entrará. Que não tem garantia para dar para Não tem garantia, o Icasa não tem patrimônio. O Icasa é só a Associação Desportiva e Recreativa Cultural Icasa, uma entidade que não tem nem conta bancária. Tá? Não tem conta bancária em casa.
Se cair dinheiro na conta, a Justiça do Trabalho recolhe. Tá? Então, todas as dívidas do Icasa hoje, acumuladas, mais ou menos, está em torno aí de 30 milhões de reais. Então, se entrar um empresário hoje para fazer uma SAF no Icasa, sabe que tem essa dificuldade de você chegar lá, tá? E oferecer um bem seu. Você vai oferecer, né? Não é lavagem de dinheiro, ou então é lavagem de quê? Tá? É necessário ver isso. Então, o Icasa é uma situação muito complicada hoje no setor administrativo. Para você administrar o Icasa, você tem que fazer mágicas dentro do Icasa. Porque não é muito fácil, tá? Você pegar o Icasa, por exemplo, eu posso contar, 2016, quando eu assumi ali como interventor, quando, né, o pai de Lira saiu, né, de bom grado, conversei com ele deixou o clube, e ele só entregaria o clube se eu assumisse o clube. Eu digo, pai, eu não vou assumir. Mas eu vou ficar na presidência do Conselho Deliberativo e a gente coloca um presidente. Então eu fiquei como interventor por aquele período de 6 meses, lá em 2016. Inclusive participamos da Fares Lopes, porque a Fares Lopes era pequenininha, e a despesa foi muito pouca. Mas quem bancou? França, Zacarias e Celso. Nós bancamos aquilo ali. Tá? Que é os propulsores do futebol até hoje, do Icasa, França, Zacarias e Celso. Posso dizer isso, com muita clareza. Tá? Não apareceu outro ainda não. Se aparecer, tem que ter mágica. Então, ocorre o quê? Lá nós começamos, fizemos um trabalho até outubro e colocamos, que eu não queria ser o presidente, o Major Agra, né? E o Major Agra passou 2 anos, 2 Série B não subiu em casa, não foi assim? 2017, 2018. Exato, 2017, 2018. Naquele período ali, certo? Eu era presidente do Conselho Deliberativo, fiquei. Umas confusãozinhas besta com o Major Agra, mas no final deu tudo certo, a gente aprovou as contas, né? Ficamos um pouco afastados um do outro, hoje nós somos amigos novamente, porque viu que futebol é uma coisa complicada, tá? Mas nós deixamos dele trabalhar. Aí eu digo, eu não vou ser presidente. Abri um edital para presidente novamente do Icasa. Quem apareceu? Juarez Saraiva. Porque a torcida fez greve, deu tiro no Icasa, fez não sei o quê, desceu a rua Castelo Branco, né? Com trio elétrico, foi para frente do Icasa. E eu chamei a torcida lá, vamos fazer o seguinte, apresenta um presidente e a gente vota, cara. Porque o cara chega lá e diz, ó, lá só tem um monte de sanguessuga, incompetente. Isso às vezes magoa a gente que estamos lá trabalhando, certo? Nós temos hoje 10 diretores. Não vejo nenhum lá incompetente nem sanguessuga. É botando dinheiro do bolso. Essa diretoria que está aí também bota dinheiro do bolso. Trabalha 24 horas. Então o torcedor não quer respeitar a diretoria, porque não ganhou. Se tivesse ganhando, talvez tivesse até aplaudindo. Mas na verdade é que o Icasa é difícil demais de se trabalhar com o Icasa. Você conseguir hoje administrar um clube na situação do Icasa, com tanta dívida trabalhista, com o cara atrás de você. Hoje mesmo eu recebi aqui um processo de um tal de Deilson, que jogou em 2015. E 2015 apareceu agora. Ele queria colocar a conta dele para eu e Zacarias, no processo. Porque a doutora Thaís, né, entrou lá contra, e o juiz realmente declinou dessa situação. Hoje recebemos esse processo aqui de Deilson, 2015. Deilson Anjo da Silva. O que é que eu tenho a ver com o jogador que jogou em 2015? Eu e Zacarias. Se não estamos nem lá no Icasa. Você está entendendo? Então tem um cerco, cara, do Ministério do Trabalho, porque são contas da Justiça do Trabalho, que realmente é um direito do jogador, porque muitas causas trabalhistas, 119 causas, quando eu cheguei lá estavam, a maioria delas ganha por revelia, porque não foram defender. Não foram defender, entendeu? Aí o cara quer botar o besouro, né, em cima de quem está ali defendendo o próprio caso, que é eu, Zacarias. Porque se eu falar para você que o Icasa teve seus períodos, que período? Em 1990, 89 para 90,
O Icasa era o quê? Era um time de rua São Paulo que não tinha nem endereço. Apareceu essa bestada aqui do França, aí disse, vamos ajudar o Icasa. Convidado por Ramos, por Prachete Ferreira, né? Aí eu disse, tá bom, eu vou participar. Eu empresário, não São Paulo, né? Não São Pedro. E vim para ajudar o Icasa. Então nós transformamos o Icasa nessa década de 90. Para trás era uma coisa, para frente foi França. Fiquei lá até 2000, até 1995. 1996, eu já trouxe quem para me suceder no futebol? Zacarias e Kleber. Saí e deixei na mão deles. E o Icasa lá nesse período, né, foi para o auge. Nós disputamos a Taça de Prata, aquela Série B que antigamente... torneios aqui com o Rio Grande do Norte, não sei onde, participamos meio mundo de coisas. Então o Icasa, o França fez isso, tá? E ali a gente levantou o futebol do Icasa. Então eu sempre digo, o Icasa foi antes e depois França. O de França é outra coisa. E deixamos. Ficou na mão de Kleber. O Icasa fechou? Fechou. Zacarias saiu, ficou na mão de Kleber. Kleber criou o quê? Juazeiro Empreendimento. Fechou em casa. Vem o glorioso, que eu chamei de glorioso, Zacarias, com a boa intenção dele, projeto 10 anos, 2002. Não foi assim? Levantou o Icasa de novo, cara. Pegou o Icasa na Série C do Campeonato Cearense, depois foi para a Série B, voltou, foi de novo, ganhou. Entrou no campeonato Série B do Campeonato Brasileiro, aí começou a confusão. Todo mundo queria tomar o Icasa do Zacarias. Todo mundo queria tomar o Icasa do Zacarias. Os idiotas da praça. E o que é que o Zacarias fez? Vou entregar. Entregou e o que aconteceu? O Icasa se afundou. Tá? Então existe essa conspiração no futebol, que você está participando lá, o cara não sabe o que acontece. O Zacarias daquele cara que vendia era a casa que ele tinha aqui, como eu sei disso e sou testemunha. Quantas casas ele vendeu para pagar a conta do Icasa? E perdeu esse dinheiro. Falam tudo, mas não falam da glória que ele deu naquele período. Ali foi uma glória. Então teve a glória do França lá em 90, até 95, e teve a glória do Guarani, do Icasa, do Zacarias, de 2002 a 2012. Certo? E é um cara altamente desportista, gosta do Icasa, contribui, que só quem sabe que ele contribui é quem está lá presente, certo? Então, às vezes, a torcida fica difamando, falando isso, chamando o cara de sanguessuga, que não sei... Cara, olha, o Icasa é uma associação, não tem dono. E eu sempre disse, a porta está aberta para qualquer torcedor que se diz competente, que venha para cá. Hoje mesmo, amanhã de manhã, pode aparecer. Torcedor, empresário, aquele que quiser o Icasa entrega na mão, cara. Hoje é fácil entrar para o Conselho Deliberativo do Icasa? É facílimo demais só participar. Você for lá com boas intenções, nós chamamos uma vez lá várias pessoas, olha, nós queremos fazer aqui, botar 100 conselheiros. Quando os caras começaram a chegar lá, isso na minha gestão, em 2021, começaram a chegar, disse, não, hoje tem 10 mil conto para pagar, cada um vai dar quanto? Aí os caras começaram a... Ai, o bolso começou a coçar. Ai, que dor. Sumiram. Abnegados, acaba que diz que é abnegado. Quando em casa começa a ganhar, começa a aparecer, encostar de novo. Aí eles começam a criar situações infundadas, entendeu? Então, cara, o Icasa hoje, é o que eu digo, ó, o Icasa é a Associação Desportiva, eu já disse isso muitas vezes, é um zumbi que está aí, pessoas de boa índole, todos os diretores lá têm boa índole. Não tem nenhum bandido lá. São pessoas honestas, pessoas de Juazeiro, casadas, que têm a sua vida pautada de responsabilidade, certo? E hoje
O cara chega dengrinido. Meu amigo, vem cá. O cara diz que a gente é incompetente, pois traga o competente. Eu tô falando aqui o nome dos diretores do ICASA. Diretores do ICASA. Apareça o cara hoje, ou amanhã ou qualquer hora. Pode vir. Precisa apresentar o quê? Para chegar e dizer assim, Não, olha, ele precisa eu me coloco como à disposição para poder Tá assumir aqui o o time de casa. projeto, eu tenho dinheiro para gastar no ICASA. Eu tenho dinheiro para gastar no ICASA. Não é só palavra, não. Palavra não vai para canto nenhum. Não vai para canto nenhum. Esse negócio de dizer, eu sou competente. Então venha ser competente como? Competente liso não existe. Né? E dizer que a gente não tem dinheiro para gastar, a gente tem. Ó, eu trouxe aqui a minha prestação de conta, 2000, de quando eu saí. 18 a 2022. Tá aqui, ó. Dá 100 e tantas páginas. Tudo bem relacionado aqui com documentação, prestação de conta pronta. Certo? Fiquei devendo? Não fiquei. A única coisa que esse negócio aqui ficou devendo foi a Francisco Leite Bezerra, conhecido por França. Eu, presidente. Está aqui o documento. E está aqui, quando eu saí, que fiz a prestação de conta para toda a diretoria. Está aqui, ó. Pode, dá para gravar aí? Pode botar aí. Pode botar aí na frente aí que dá certo. Menino, Pronto, pega. ó. O que é isso aqui? Instrumento particular de confissão de dívida. Quanto é que a casa me deve? Hoje. 350 mil reais, está escrito aí. 350 mil. Quando eu concluí lá em 2022, era 520. Eu diminuí 100 mil, que eu dei de graça para casa. Recebi uma parte, 50 e poucos mil reais. E tá aqui, 350 mil. Quando é que eu vou receber isso aqui? Tá entendendo? Então, se o cara acha que... ninguém gastou em casa, gastou, cara. Foi muito dinheiro. 4 anos, você gastar 100 mil reais num time de futebol, é 10 mil conto por mês. Entendeu? Deixa eu ver aqui. O Moisés diz: o cara percebe a sinceridade e o amor quando o França fala sobre casa. Infelizmente, é muito triste ver o Verdão nessa situação, diz aqui. O Cícero Franco disse: só conversa mole aí. Aí vem opinião mole. de um lado, opinião do outro. É o que eu falei, França. Não, mas aí eu já sou acostumado com essas conversas bestas aí que o cara fala, tá entendendo? Essas conversas aí. Conversa. Deixa eu só concluir aqui. Essas conversas que o torcedor fala, que é mole. Então, se ele acha que é mole, ele venha pra cá, cara. Nós estamos de braços abertos para recebê-lo. Certo? Estamos de braços abertos. Olha, vou só lhe falar uma coisa aqui. Hoje, deixa eu falar para você que nesses 4 campeonatos que o cara participou, gastou 6 milhões de reais. Nesses últimos anos? Agora, nesses 4 campeonatos, do ano passado para cá, meu irmão. De 2024, Série B. 2023, 22, 21. 2021 para cá. Não, eu tô falando de 2023 para hoje. Sim, que foi as 2 Série Bs, a Fares Lopes. Sim. 2 Fares Lopes, 2 Série B. E o cara gastou 6 milhões de reais. 6 milhões de reais? 6 milhões de reais. Você acredita nisso? E onde arrumou esse dinheiro? Aí onde está o pulo do gato, certo? Os abnegados de casa conseguiram empréstimo de dinheiro a longo prazo. O time está endividado, tá certo? Mas conseguiram fazer o campeonato. E eu vou lhe explicar um detalhe. Olha, esse campeonato agora Série B, o ICASA participou. A arrecadação bruta dos 5 jogos que o ICASA teve no Romeirão, 232 mil reais. Recebeu quanto? 139 mil reais. Fez 5 viagens fora. Tá? Como é que você administra um time que gasta 1 milhão de reais? Porque não tem uma folha de pagamento hoje no ICASA por menos de 200 mil reais. Para você botar todos os agregados. E é simples uma conta matemática. Bote 20 reais, 20 jogadores um pelo outro. Certo? A 5 mil reais já dá 100. Aí tem a comissão técnica que já chega a 50 mil. Aí tem o hotel que já dá 30 mil, já chega a 180. Aí tem as despesas extraordinárias que já dá 200 mil reais. E aí vai. Se você botar um jogador de 2 mil, hoje você não encontra jogador de 2 mil reais, de 1.000 reais, de 1.500 reais. É difícil. E o ICASA, quantos associados tem?
50 a 30 reais. Dá quanto? R$ 1.500. Serve para quê? Torcedor não coopera. Tá? Não coopera. E aqui, ó, eu tenho todos os detalhes aqui, ó. Todos os bordeiros tá aqui comigo. Se o torcedor chegar amanhã e disser, rapaz, eu queria saber desses 6 milhões, onde foi que conseguiu e tudo, o Icasa hoje prova tudo. Cara. Prova tudo, explica lá. A diretoria tá aí para isso. Entendeu? É batalhadora, batalhou. Contratou errado, contratou. Contratou errado. Certo? Botou gente incompetente, botou. Porque botou o Fabiano Rodrigues, eu disse, esse aí cara é incompetente, eu digo todo dia. Digo na cara dele. Você não gosta do Fabiano? Não gosto, porque ele é incompetente mesmo. Ele entrou no Icasa para fazer isso. Mas não é que um diretor de futebol, um diretor de futebol que tem quatro campeonatos, não passa um, é incompetente, cara. Errou em tudo, em contratações, jogador aeronáutico, que chegou e voltou. Comigo mesmo aconteceu isso lá em 2022. Agora também, contratou jogador que nem jogou agora no final. Contrataram 2 jogadores lá em Fortaleza que não jogou no final. Isso não é incompetência? Os jogadores, alguns jogadores que a gente teve informação de que ele queria trazer e a diretoria não tinha condição de contratar financeiramente. Não acaba limitando o trabalho também do executivo, França? Ele teve toda a liberdade de fazer o que ele quis lá. Por isso é que aconteceu errado. Porque ele é incompetente. Comigo foi incompetente e continua sendo incompetente. E eu fui sempre contra ele lá. E minha opinião lá não valia. É tanto que eu me afastei. Fiquei fora. Deixa rodar. E esse time velho que estava jogando aí, eu disse várias vezes, não vai passar. Não vai passar. Porque você que entende de futebol, né? Você também. Aí é o seguinte, você tem um time que ganha de 1-0 jogando mal. Na segunda partida, ele tem que jogar bem e ganhar, cara. Aí jogou mal de novo, perdeu, ganhou de 1-0 de novo. Na outra partida, empatou jogando mal. Vai para onde? O time não melhorou no decorrer do campeonato. Não melhorou. Então o time era só para trás. Eu digo, não passa. Na hora que pegar uma barreirinha aí, esse time fica. Mas todo mundo acreditou. Não, mas o time ganhando, o que vale é ganhar. Sim, mas jogando mal, não é todo tempo que você ganha, não. É tanto que no final, aquele jogo aí contra o Maranguape, foi? Aquele time que estava lá no reserva lá. Foi, o do Maranguape foi para cumprir tabela. Na primeira fase. Sim. Perdeu de 1-0. De 2, não? Não, o Maranguape foi 1-0. Foi o gol do nome dele? Lembra isso? Perdeu dentro de casa, meu irmão. Perdeu dentro de casa, por lanterna. O time desse ia para onde? Ô, França, me diz uma coisa. Você disse que deram toda a condição para o Fabiano de trazer jogadores para o time. Inclusive a informação que eu tive é que ele quis trazer vários atletas, não trouxeram porque acharam caro na época. Só se ele queria trazer jogador com calo no pé. E a Faris Como ele trouxe. E a Faris Lopes do ano passado, por exemplo, quem trouxe o time todo foi o Flávio. E não deu certo também naquela ocasião da Faris Lopes. Né? A informação que eu teve que não foi o Fabiano. O que aconteceu também naquela Faris Lopes, já que também foi dado toda a condição para o Flávio e o time acabou não dando certo? Mas não foi bem assim, né? Entendeu? Como foi, então? O Flávio teve alguns jogadores, mas tem intervenção. Tem intervenção no clube, rapaz. Das pessoas que estão lá. Se cria uma rede dentro do clube, sem você... você que é presidente, você nem sabe, mas cria uma rede dentro do clube, como criaram comigo. Lá em 2022. O Capitão foi incompetente porque levou o terceiro cartão amarelo e botou o jogador para jogar. Foi o França que botou? Para começar, eu vou só lhe explicar. O cara levou o terceiro cartão amarelo, o treinador não sabia, que ele não botou o cara para treinar na semana, mas porque ele tinha o terceiro cartão amarelo. O supervisor sabia, ou não sabia? O gerente sabia, todo mundo sabia que o cara tinha o terceiro cartão amarelo. E quem mandou botou ele para jogar? Aí quem foi que mandou ele para jogar? O treinador, que levou e botou, mas ele sabia que o cara tinha o terceiro cartão amarelo. Então ele prejudicou o Icasa de forma Prejudicou deliberada. o Icasa, cara. Prejudicou. Então, Mas de forma deliberada. Eu acredito que sim, porque se você não bota o cara para treinar, porque ele já tem um cartão amarelo, é porque você sabe que ele está com o terceiro cartão amarelo.
Aí quer jogar a culpa na diretoria, em mim, em França. Eu era o menos que sabia disso. Porque eu não sou doido. Você não acompanhou o time naquele jogo, não, lá do Iguatu? França? Não, aquele último jogo a gente ia jogar só para cumprir tabela. Eu lembro. Nem se classificava, mas não também não precisava caía. nem eu ir para lá. Entendeu? Nem se classificava, nem cair, nem correr nenhum. Era um jogo amistoso, basicamente. Contra o Iguatu, lá no Entendeu? E Morenão. nesse momento ali, eu tinha colocado quem lá? Que foi acompanhando o time, foi o Fabiano. Mas o Fabiano Então- tinha chegado naquele momento, como 2 sim, semanas mas antes. o né? cara que vai chegar para saber de um time, ele já sabe de todos os questionamentos. Todos os questionamentos ele sabe. A não ser que seja burro, né? Mas o cara que se diz expert em futebol, que é não sei o quê, correr nenhuma, coisa nenhuma. Então nós perdemos ali por uma teoria de conspiração ali dentro. O Icasa estava indo bem, né? Porque, ó, em 2021, eu fui participar dessa Fares Lopes, que hoje eu sou contra participar da Fares Lopes. Vou explicar simplesmente por quê. Ganhamos da Fares Lopes, prêmio, 620 mil reais. Tá? Fomos para a Série A com direito a jogar na Série D. Certo? 280 mil reais. O França recebeu esse dinheiro? Não está lá. Não está mais na CBF. Foi o bloqueio trabalhista. Bloqueio. Então, se o Icasa hoje, Tony, entrar para qualquer competição nacional, a CBF não paga. Não paga. Tá? Então, inviabiliza qualquer possibilidade do Icasa hoje participar do campeonato nacional, porque você tem que fazer vários investimentos e vai ganhar como? Vai receber como? Se esses 900 mil ficou lá. E qual é a solução? Aí o que aconteceu? Quando chegou em 2021, e final do ano, nós ganhamos, fomos campeão no dia 28 de novembro, né? Aquela data. No dia 5 de dezembro, o dinheiro já estava bloqueado. Uma advogada daqui de Juazeiro mandou bloquear lá na CBF. O dinheiro ficou bloqueado lá. Desse dinheiro aqui, desses 280 mil, desses 620, só a Marcelo Pitol, que jogou lá em 2012, foi pago 280 mil reais. A outro jogador que tinha lá paga 180 mil reais. Tudo de 2014 para baixo. Que diabo é que eu tenho a ver com esse pessoal? Mas é porque tem que pagar o povo que trabalhou, né, França? Não, eu aceito que pague. Entendeu? Mas o Icasa, mesmo que você entrar lá hoje para receber R$1 milhão da CBF, não vai receber porque o dinheiro está lá. E em 2021, eu e Zacarias para o Rio de Janeiro, juntamente com o presidente da Federação Cearense, para a gente fechar um acordo com a CBF. E chegamos lá, fechamos o acordo em 21 milhões de reais. O Icasa vai receber 21 milhões de reais. Bom, sempre estou feliz. O valor nessa época do acordo de 21 milhões era quanto? Lembra? 40 e poucos milhões. Quase a metade. Quase a metade. Pouco mais da metade. Então, a CBF achou que era viável para ela pagar. Desses 21 milhões, ela pagava 7 milhões para os advogados do Icasa e pagava mais 3 milhões e meio aos advogados da CBF, que também tem o direito, tá? E ali morria a conta. Pronto. Vimos todos felizes. Chega aqui em Juazeiro, abrimos uma conta no Banco do Brasil, vamos deixar acontecer para dar notícia, né? Na mesma semana, o cara liga lá, olha, não é possível fazer acordo, porque o Conselho Administrativo, Jurídico da CBF não pode pagar. Porque esse dinheiro só pode ser depositado na conta da Justiça do Trabalho. Porque pode ter uma fraude, né? Tal. Morreu. Aí sabe qual é a minha esperança hoje? De receber dinheiro de casa? Eu, particularmente, Francisco Leite Bezerra, do aquele falando, 0. Por causa de receber esse dinheiro aí. É muito terreno pela frente, né? Eu não acredito que vai receber, certo? Porque já tem 10 anos. Isso pode se prolongar mais 10 anos aí para frente. Não, eu não sei, tá? Então, hoje, tudo que acontecer no Icasa, se ele for para uma série B, série D, série não sei do que da CBF, o recurso dela é bloqueado.
Celso Lima, você tá tão calado que eu tô com medo, pode falar Celso Lima. agora, Celso. Pergunte, Celso Não, é Lima. porque eu tô aqui. espantado, né? Se o time vai para o campeonato nacional e não recebe dinheiro, o que é que tem que fazer pro Icasa mudar isso daí? Vai mudar de Olha, CNPJ de novo, França? rapaz, se mudar CNPJ, Celso, volta a mesma conta. Então o Icasa, do jeito que você falou aí, tem que acabar com o Icasa. Não tem como o Icasa, olha, entenda, o Icasa era Icasa Esporte Clube, Sim. lembra? Que era outro Lembra. CNPJ. Lá do CNPJ, desse Icasa Esporte Clube, do período que ficou parado, tem uma conta de 1,5 milhão, aproximadamente. Entendeu? Esse 1,5 milhão veio para onde? Associação Desportiva. Certo? Tudo que você colocar com o nome que tiver Icasa no meio, eles dizem que é sucessora. Aí Olha, vai. Tem uma conta que é a Associação Desportiva Amigos do Icasa, que é onde está o Praxedão. Certo? Quando o cara bota lá na justiça, aí bota Associação Desportiva do Icasa. Associação Desportiva aí. Coloca, é a Associação dos Amigos. Coloca Associação não sei de quê, que é no nome de Paz de Lira. Outro cabo que tem um nome aí de outra associação que é também, tem um CNPJ que tem o nome Icasa. Bota os 4. Tá? Mesmo que não tenha ligação com o Icasa aqui. Mesmo que não tenha, mas não teve tiver o nome Casa. O nome de casa porque ele acha que é sucessão. Sucessão. Certo? Ou então querem desviar, certo? O recurso do Icasa. Então o Icasa é um zumbi. Tá? Então quem quiser vir assumir o Icasa, eu falo até em nome dos diretores lá, eles já disseram, não, pode mandar vir. Todo mundo, quem quiser vir assumir. Quantos processos entraram da sua gestão para o time do Icasa, você lembra? Deve ter entrado aí uns 10 por aí. Mas nós defendemos muito, não perdemos nenhuma por justa causa. Por revelia, né? Por revelia, não, foi tudo acertado. A diretoria que estava aí cumpriu, não teve nenhum problema, certo? Cara que chegou aí do bate e volta, como eu disse, o jogador aeronave, trazido pelo Fabiano Rodrigues. O cara chegou na segunda-feira, de avião do Rio de Janeiro. Na sexta-feira eu vou embora, botou o carro no pau. Cobrando não sei quantos mil reais. E assim muitos outros. Mas nem chegou, nem treinou. Eu em casa não tenho advogado, não? Não, tem um advogado, cara, mas Que olha, negócio é esse? é o seguinte, você quer botar o Ricardo na justiça lá, só basta tu tirar uma foto que tá com o jogador lá e tu tira e bota. Não, mas Porque aqui teve um cara que fez isso aí, tirou as fotos, porque viajou com o Ricardo, fez não sei o quê, botou o Ricardo pedindo 440 mil reais. Só por causa de uma foto. Sim. Tá foto, cara. Nem Tostão cobra uma foto Mas- dessa Tá aí. entendendo, não? França... Você tá entendendo o que eu tô dizendo, né? Tô entendendo demais. Outro cara que passou não sei quantos anos aí sem andar nem lá no Icasa, que eu nem sabia que ele existia, botou o Icasa no pau. Eu tive que ir lá defender. Tá? Então eu fui mais ou menos, eu ainda fui a umas 50 ou mais, ação trabalhista. Tá? Então o cara pensa que isso é fácil, você é empresário, está na sua loja, um pouco chegou a intimação. Na minha conta e na da conta de Zacarias, nós tivemos dinheiro bloqueado na minha conta pessoal. Entendeu? Então, se o cara pensa que aquilo ali é um... Quantos conselheiros tem no Icasa hoje? Não, tem 10. Só 10. 10. Que são os que estão hoje tomando de conta do time. Hoje tem 9, que eu não estou lá. Você é um dos 10. Eu sou um dos 10, mas estou fora. Que, E né, você- aí e eu não você- dou nem a opinião. E você se afastou por conta do Fabiano Rodrigues. Claro que eu ia brigar com o cara todo dia lá, um cara que eu não gosto de futebol, que estava lá administrando que ele não sabe. Mas olha, França, deixa eu dizer aqui uma Entendeu? coisa pra você. Eu não tenho procuração para defender Fabiano. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Icasa... Aí é só você trabalhar com ele, para Não. saber o quanto ele é incompetente. Deixa eu explicar Se eu pra tenho você. um cabo lá que eu estou dizendo que ele é incompetente, é O porque diretor é o seguinte, ele contrata. Quem escala é o treinador, certo? Quem escolhe a maneira de jogar é o treinador. O diretor, ele contratou porque o jogador tinha condição. Deixa eu dar só um exemplo para você. Júnior Batata, que eu vi muita gente falando mal, vaiando, não sei o quê, chegou no Souza, estreou, fez um golaço de falta de placa lá. Então é um jogador que tem qualidade. O Icasa terminou o ano passado e terminou esse ano, a primeira fase, em primeiro lugar. Então você não pode dizer que esse time é ruim.
Se esse time for ruim, o que são os outros? O que foi que aconteceu com o Icasa? O Icasa jogou 2 jogos, 180 minutos, que tudo pode acontecer, França. São jogos Aí eu difíceis. concordo com você. São jogos difíceis, você não pode dar garantia. Agora, se fosse, e aí, lógico que o Si não joga, mas se fosse pontos corridos, o Icasa estava na primeira hoje. Então você não pode dizer, Fabiano é incompetente porque o time era ruim. Não, ele está trabalhando com a condição que ele mas tem. não só ele não, cara. Não Agora, só ele não. Deixa Eu estou falando incompetente porque assim, eu tenho razão para dizer que ele é incompetente. Sim. Agora, quem não quiser entender isso, não entenda. Agora, se a incompetência dele pode ser em outra área, mas em questão de resultado, em questão de contratação, não. O que eu disse aqui no início. O Icasa jogou a primeira partida, ganhou mal. A segunda partida ganhou mal. A terceira partida ganhou mal. Você o sabe time não teve progressão. Pronto, mas você sabe, França, por que acontece isso? Agora eu vou falar como técnico. Eu sou um comentarista técnico. Sim. Você sabe por que acontece isso? Sim. Porque o Icasa não tem estrutura. Deixa eu explicar uma coisa para você. O Icasa disputou o campeonato ano passado. O que foi que aconteceu? Desmancha o time. Aí o ano que vem, contrata de novo. Viu? Não tem. É assim mesmo. Não, você não consegue dar um conjunto para essa equipe. Nós estamos aqui, nós temos a mesma opinião que você. Adianta o Icasa. Nós somos a favor do Icasa disputar Fares Lopes? Não. Agora, sabe como é que eu sou a favor do Icasa disputar Fares Lopes? Tanto que não fui. Eu vou lhe dizer como é que o Icasa disputa Fares Lopes. Se tivesse dinheiro, alguém arruma dinheiro, faz um time para Fares Lopes, preparando esse time para o campeonato do ano que vem, para ficar uma base. Quer ser campeão da Fares Lopes? Ok, vamos investir. Agora esse time tem que ficar para o ano que vem. Aí traz um treinador, dá continuidade a ele, aí eu garanto para você que o time sobe. Mas do jeito que tá aí, fazendo time, desmanchando, fazendo de novo, desmanchando, vai ser difícil. Inclusive, viu, Fran, só para pegar um ganchozinho aqui do Celso, uma coisa que eu quero, por isso que eu estava lhe perguntando sobre a questão, se deram condição do Fabiano contratar, é que, por exemplo, uma coisa que a gente sentia falta, o Icasa não tinha um meia no lugar do Bruninho. Não. Quem foi que bebeu primeiro? Foi ele que bebeu. Então pronto, Eu não bebi água ainda não, França. Eu beber agora. Beba. Viu? Que foi a do lugar por exemplo, do Bruninho, né? Que a gente chamava aqui de B10. Por exemplo, o Icasa não contratou ninguém para o lugar, dizia que não tinha dinheiro. E uma das coisas que a gente às vezes sentia é que, por exemplo, Fabiano soltava nomes de jogadores para a diretoria ou para tentar contratar, e a diretoria não tinha o recurso para contratar e preferia contratar outros atletas. Por isso que eu questionei nessa questão, porque, por exemplo, e quem contratou? Às vezes você está numa função e a diretoria, que é quem paga, não lhe dá a condição de contratar alguém melhor. Tony, eu só trabalhei um pouco tempo com ele lá, mas eu sei da incompetência dele. Ele trouxe jogador com calo no pé, ele trouxe jogador aeronave, certo? Vários jogadores que não serviam para Icasa. Porque você falar por vídeo, é o que eu disse, rapaz, você não me traga jogador que não seja bom. Lá em 2022, tá? Quando chegava aí, de repente, ele já tinha contratado o jogador, já estava lá, na base. E agora foi do mesmo jeito. O diretor de futebol é o cara que tem o visionalismo para ele entender, certo, o que é o time. Por exemplo, o presidente, às vezes, não se mete muito, né, para não fazer interferência. Mas eu digo a você o seguinte, esse time do Icasa aí, bicho, foi pompas. Tudo tinha. Atrasou um dia de pagamento, atrasou agora, no final, porque acabou o dinheiro. Mas tudo que foi preciso, esse time aí, meu amigo, era uma regalia da porra. Eu nunca dei nem essa regalia, porque também eu trabalhei na época de pandemia, jogando de portão fechado. Trouxe o jogador só aqui do estado do Ceará. Algum ali parece que veio do Pernambuco e tal, eu e Kleber. Né? E era jogador mediano, tudo aqui do Ceará, treinador do Ceará, Flávio Araújo, o Washington Luiz. Fomos campeão, 2 anos. Né? E quando a gente pensava que a gente ia ganhar o dinheirinho lá que a gente já tinha investido para fazer o reinvestimento em 2022, a CBF, não pagou a gente 900 mil reais. E a gente ia mais para onde? Porque o caixa era a França. Caixinha. Pagando de tudo. França, você é sofrendo. Tudo que foi necessário fazer, nós fizemos. Então é assim, é difícil você
Entendeu? Às vezes pegar jogador de fora, treinador de fora. Como veio o Bigodão, tem muito respeito por ele, gente boa. Mas não é o cara daqui, pô. Não conhece o jogador. Mas É. ele não indicou ninguém, O não, menino França? lá, o menino que você falou aí, o Batata, ele fez um golaço também no Icaro lá de falta, lá em Fortaleza, não foi? O Itapoca, jogo com o Itapoca. mas- Acertou e fez o gol. Mas depois ele não fez mais nada. Porque ele fez um golzinho ali, vamos ver se ele faz o resto. Entendeu? Então é assim, cara, o time de futebol é uma coisa muito difícil, complexa de você entender na hora que você está administrando. Você lá dentro. Administrando para você ver como é que funciona. França, Um você... jogador de futebol, tá entendendo? Um jogador de futebol é muito difícil de você lidar com ele ali naquele negócio. Então o Icasa tinha tudo. Só que o time do Icasa não tinha estatura, não tinha manejo. Eu não sei se o erro era de quem? Do treinador? Que passou um mês treinando para botar o time em campo, botou um time ruim, não apareceu. Então a gente tem que confessar os nossos erros. Foi erro do Icasa? Foi o erro. O time não terminou em primeiro com a vantagem larga na frente Sim, dos demais? Esse time mas- era ruim, França? Ruim. Ruim porque não apresentava futebol. Não apresentava futebol para ganhar. Em decorrência que os outros eram pior. Você está entendendo? Em decorrência dos outros que era pior. Não quero dizer assim, ó. Ah, porque o time era bom. Não era bom porque não apresentou nenhuma partida jogando bem. França, Os hoje 90 não minutos. tem ninguém jogando bem no Brasil, nem o Flamengo. que Não, tem um mas técnico, assim, tá? você jogar. Deixa Eu eu sei dizer que uma não coisa pra tem. você. Mas você joga. Por isso é que eu digo, ó. Você pegar um Tem time. nenhum time Pegar jogando um bem time e hoje. começar a jogar ruim, mesmo ganhando, Eu concordo ele com vai você. tropeçar, cara. Eu Quando concordo. chegar na final, porque todo mundo na final se arruma. Não quer perder. Quando chegar na final, é pau. Mas você veja bem, França, preste bem atenção. Tá certo que os diretores do Cariri, eles têm dinheiro, mas peraí. O Cariri, quando chegou na hora da onça beber água, eles trouxeram 3 jogadores que decidiram. O Tiaguinho foi ele que decidiu o jogo E do cada fez Cariri. isso? Mas o Não Fabiano Fez. pediu o jogador. Trouxe 2 cabos lá do Itapipoca aí. Mas o Fabiano Que pediu nem o entrou. jogador, a diretoria disse que não podia contratar. Ó, tem o maior apreço por aquele jogadorzinho baixinho, que o nome dele é o Guga. Davi. Não, um baixinho. Sim, Guto. Guto. Pelo amor de Deus, cara. Pagar 7 mil reais num rapaz daquele pra vir passear em Juazeiro do Norte. É porque ele se machucou. Não se machucou? Mas que ele não joga nunca mais, cara. Quem indicou Não é o que se Guto? machucou, não. Quem indicou o Guto foi o Eu Fabiano? não sei. Mas Sei peraí, que eu não peraí. tô lá. Então. França, vamos dar aqui um alento pro torcedor do Icasa. Você é empresário. Você já Eu tô administra... falando aqui como torcedor, não é nem como diretor. mas- Você já administrou Icasa várias vezes. Hum. Eu tô preocupado é com essas contas aqui, ó. Como é que faz para resolver essa situação? Não resolve. Então vamos acabar com o Icasa. Vamos Não fechar. tem, a não ser que entra um cara. Ó, eu vou lhe dizer uma coisa hoje a você aqui, como. Para o cara hoje, campeonato Série B desse ano, porque pelo menos da Série Fares Lopes, eu acho que o cara não vai participar. Eu sou contra desde o ano passado, que não devia nem ter participado. Devia ter guardado o dinheiro para jogar essa Série B. São boas contratações, tá? E jogaram 2 Fares Lopes, gastaram quase 1,5 milhão. Essas 2 Fares Lopes. Porque você não joga uma Fares Lopes, o time do Icasa não joga uma Fares Lopes com menos de 600 mil reais. E para entrar no campeonato Série B do próximo ano, vai ser mais 1 milhão de reais. Onde é que vai arranjar esse dinheiro? Quanto era a folha esse ano, sabe, França? Quase 100 e poucos mil, 150 mil reais por aí para frente. Então foi quase o do Cariri, né, Celso? Se eu não me engano, o doutor É mais- Rosenberg disse é mais essa ou faixa menos isso. 150 Eu não tenho, mil. mas é nessa faixa aí, 150 mil, ainda tem mais 30 mil de hotel que paga, já dá 180, França, tem mais a comissão é, técnica, Deixa eu dizer uma tem coisa a mais a você. comissão técnica que dá em torno aí de uns 30 a 50 mil também, dá 200 e tantos mil reais. E fora as despesas. O Icasa, para subir dessa forma que o Icasa está trabalhando, você disse que tem jogador aí ganhando aí, vamos dizer que ganhasse um pelo outro 5 mil reais. Com essa maneira de trabalhar que o Icasa está tendo, com essa condição, e eu não estou botando culpa aqui na diretoria, que eu sei que a diretoria faz isso porque não tem condição. Tem culpa também. O Icasa precisa contratar... Não tira a culpa não. O Icasa precisa contratar jogadores acima de 10 mil reais. Por quê? Sim.
Sabe por quê? Porque são jogadores que vêm e decidem, Então, independente do tempo que eles estão jogando juntos ou não, concordo. por conta da individualidade. Mas, se continuar com esse poderio de pagamento aí, pagando jogador de 5, 6 mil, aí eu acho que o Icasa deveria arrumar dinheiro, arrumar um empresário para investir no Icasa e disputar Fares Lopes para formar um time para chegar pronto na Série B. Aí eu digo a você, aí sobe. Mas se for assim, vai Eis a continuar questão. com dificuldade. Agora, outra coisa, você falou da SAF. Não, tem que dar garantia. Como é que tem que fazer o Icasa? O Icasa tem que transformar o time em SAF, certo? Arrumar um investidor e dar condição para que ele possa investir. Tem que acabar com esse negócio, sabe? Porque o cara vem para cá ganhar dinheiro, ele tem que vir a ganhar mesmo. Porque ele não vai jogar concordo. dinheiro, mata. Aí o que é que ele faz? Ele vem aqui, parcela essas dívidas do Icasa e ele vai trabalhar, dá o Icasa a ele 5, 6, 7, 10 anos para que ele possa tirar o dinheiro que ele vai pagar as contas e ganhar o dele. Aí dá certo. É. Agora, eu não sou a favor, França, de você pegar os seus bens e dar como garantia no Icasa. Porque como é que você vai tirar ele de lá depois? Você não tem dinheiro para pagar? Mas o Icasa não tem garantia. Tem que Porque ser. nem o CT Praxedão, se Não for, pode não é ser do dado. Icasa, não pode ser dado, porque é Não, da mas- associação. Mas ele pode dar O os Icasa bens não tem deles como patrimônio. garantia. Sim, mas aí é dos diretores. Sim, não é é isso do que eu estou Icasa. dizendo. Eu sou contra. Quem é o diretor que vai dar uma garantia? Eu Celso? sou contra. Eu estou dizendo a você que eu sou Entendeu? contra. Agora, você tem que procurar. Eu acho que a grande saída do Icasa hoje... É o milagre. Icasa e Guarani. O que é a grande saída de Icasa e Guarani? Barriga de aluguel. Ó, Aqui, ó, por exemplo, o Mauro Carmelho esteve aqui e falou, quando eu perguntei sobre a questão do apoio que a federação dava ao time do Icasa, aliás, os times da Série B, melhor dizendo, o próprio Mauro Carmelho, não sei se você estava aqui, acho que o Celso não estava com a gente aqui Não, ainda, tava não. mas o Mauro me disse que dava, acho que hospedagem, transporte, é esse ano. né, este ano, e se eu não me engano, acho que arbitragem, quando era o time da casa, parece que pagava arbitragem. Tinha esse apoio da federação, que já batia nessa Não, despesa a do time. arbitragem ele dava lá em Fortaleza. Mas aqui na região do Cariri, não. Aqui não tinha arbitragem, não. Não. Só teve o que? Então, Hospedagem. aqui é cobrada a arbitragem. Eu trouxe até o borderô aqui para você ver, certo? Na soma desses 5 jogos que o Icasa teve aqui no Romeirão, foi R$232 mil de renda dos 5 jogos, Certo. tá? E R$92 mil de despesas. Ficou apenas R$139 mil para o Icasa. Que aí junta tudo. Eu estou fazendo aqui uma conta que não é uma conta real, mas uma conta aonde eu tenho, como eu participei lá em 2022 dos pagamentos e tudo, né? Tem uma base, né? Eu tenho aqui que o borderô é retirado em torno de 40%, dependendo do jogo. Dependendo do jogo. Porque Da renda do jogo. Se eu não me engano, que até R$5 mil, porque aliás, assim- até 2.500 torcedores, é um valor, isso. 2.501, aí parece que são 13% da porcentagem do jogo, né? Isso acho que são porque R$5 mil até Exato. 2.500. Porque se falando em renda do Romeirão, que eu sou, assim, como eu passei um período lá, né, que a minha maior parte até 2021 foi jogando de portão fechado, né? Onde eu jogava em Por conta Barbalho, da jogava no pandemia. Crato, contra a pandemia, aquela coisa toda, e o Romeirão que não estava funcionando, tá? Então eu só tive, parece que foi 2 jogos, né, que a gente administrou no Romeirão. Aí muita gente fala, o Romeirão é caro. O Romeirão não é caro, gente. Certo? É porque a questão é que nós estamos num período que tem que entender uma situação lógica. Em 2016, tá, quando eu assumi lá, o ingresso no Romeirão era R$20. No Romeirão O Antigo. Romeirão antigo era R$20. Meia 10. Então, depois disso aí, já tem 8 anos. Aí você pega hoje um Romeirão, uma praça de esporte super maravilhosa, cara. O Romeirão é caro? É caro. Mas precisa entender que não pode mais botar um ingresso de R$20, cara. Não tem como. Você hoje está num Romeirão que tem até ar-condicionado, tem poltronas para você sentar, tem a segurança que o clube paga. O clube paga para você ir cagar. Desculpa a palavra. Porque os banheiros lá é 5 estrelas. Bares organizados. Limpos. Higienizados. Entendeu?
Segurança, ó, eu fiz aqui só um relatóriozinho aqui, Tony, para você ter uma ideia, tá? O que o Icasa paga lá para garantia do torcedor, certo? Então você coloca hoje aqui, ó, o BIP para máquina lá, você paga, nesse joguinho aqui, que foi o jogo do Pacajus, né? Pagou 2.372 de BIPs, bipeiro R$700, gradis R$1.000, gandula R$500, bombeiro R$750, mesas, aluguel de mesa R$300, som, o som aqui R$600 do som, aquele somzinho só para o cara falar umas besteirinhas lá, tá? Locução, R$200, o locutor paga também, além de pagar o som, ainda paga o locutor, tá? Rádio, o rádio pro cara lá, do próprio Romeirão, dos funcionários, o Icasa aluga os rádios, paga R$300 desses Porque rádios. o estádio não tem ainda, né? Segurança, R$4.560 para dar segurança ao torcedor, tá? Ônibus de transporte para lá, concentração do hotel, limpeza, você paga a limpeza o antes e o depois, porque você paga a limpeza do Romeirão antes do jogo e depois do jogo. É 2 limpezas, tá? Federação, ó, desse joguinho aqui pagou 11.693, que é a arbitragem, essa despesa toda lá, tá? Almoço do funcionário do Romeirão, R$425, né? E lanche também para todo o pessoal do corpo do Romeirão, ainda paga o lanche. Obrigatório. França, que BIP é esse aí, França? BIP é o seguinte, como o Romeirão não tem as catracas, Sim. aí o cara tem que bipar o ingresso. Ah, tá, entendi. Entendeu? Aí você paga. Então, nesse todo, Eu já ia perguntar se nesse não podia todo usar negócio uma aqui, fita ó, no lugar do BIP. Então. nesse todo negócio aqui, certo? Foi uma receita, cadê? Desse jogo, deixa eu saber aqui quanto foi, desse jogo do Pacajus. Certo? Aqui. Casa. Eu saltei a página aqui. E foi o jogo do Pacajus. A renda deu R$29.000. Certo? Desse jogo, o Icasa teve apenas R$13.000 De lucro. de lucro. Ô, Tá França, entendendo? Então tem que botar hoje um ingresso compatível com o equipamento. qual seria o valor ideal, na sua opinião, hoje? Hoje não Ingresso? pode ser menos que 30 e 60. 60, 30. Que não são pode ser menos. os É espaços. para você ter pelo menos ali os espaços assim, porque você não pode botar ingresso de R$10. Aí você vai elitizar o Romeirão. Não é elitizar, certo? Não é elitizar, você está dando conforto, você está numa arena. Mas você acha que um num torcedor campo que ganha salário mínimo internacional pode pagar R$30 para assistir um jogo? Pode pagar, porque pode pagar num show aí da Hipócrates 150, tá? Num show qualquer aí você paga 100. Porque aqui pro Icasa, para um time jogando aqui, o cara quer pagar R$10. Aí não compensa, é por isso. Dizer, não, o Romeirão é caro. O Romeirão não é O caro. estacionamento também é dos clubes, França? É, estacionamento. Dá R$20 lá. Ó, olha só a lógica. O estacionamento é 20 e o cara paga 10 para entrar em casa. Tem lógica isso? Ô, França, Então precisa esse tipo de administração, viu, Celso? É que tem que acontecer para as pessoas entenderem que o futebol não é barato. Não é barato, tá? Você vai num jogo hoje em Fortaleza, quanto é que você gasta? aí você colocando todos esses números, etc, etc, aí eu vi uns torcedores falando, acho que você já ouviu essa história também, com certeza, não vou lhe dizer nenhuma novidade, são vários torcedores que dizem assim, não larga um osso porque espera o dinheiro da CBF, se tá tão ruim, por que é que não deixa o time de casa? E aí eu faço a pergunta, é tanta bronca, é tanta confusão, por que não deixar o Icasa, França? Eu já deixei desde 2022. Mas você Agora o faz Icasa... parte do conselho hoje não, ainda. eu tô lá no conselho e eu não vou nem para reunião. Acontece o seguinte, cara. O cara disse que a gente... Apareça a pessoa. Eu tô dizendo aqui, eu sou o primeiro aí da porta. Eu quero pegar o cara pela orelha ou pelo braço assim. Vamos lá, meu irmão. Olha lá, tá aqui o Eu presidente. convido uma equipe de torcedores abnegados. E eu quero fazer parte desses torcedores abnegados para ir comigo lá
para ver se a diretoria não entrega. Tá aqui, ó. Nós temos aqui 1 milhão, 2 milhões de reais para entrar no campeonato agora. Série Fares Lopes, Série B. Vamos para frente. Vai. Hoje, para ser conselheiro, você acha que o conselheiro deveria contribuir com quanto por mês? Rapaz, olha, o conselheiro hoje, se você... Por exemplo, o conselho hoje do ICASA é R$ 120 Por mês. por mês. Dá para quê? São 10, 1.200. Mas o que a gente gasta por fora é que é a situação. Certo? Para dar 1.500, na hora que precisa pagar uma folha de pagamento, na hora que precisa pagar isso, pagar aquilo, todo mundo se coopera com 500, 1.000. Não é só os R$ 120, não. Tá? Tem uma situação aí que aconteceu agora, que eu vi alguns jogadores, algumas pessoas comentando, de jogadores, se não me engano era o Felipe Macena, que viajou, foi embora, mas precisava fazer uma fisioterapia, e casa quem ia passar o dinheiro, ia passar o dinheiro para ele, parece que não estava passando a totalidade. Confesso que até de conversar com a Luísio, mas não tive como encontrar a Luísio depois disso. Até cheguei a fazer uma viagem rápida, voltei, não tive contato. Mas o caso mais de chamar a atenção é o do Calcinha, do Thalisson, que se machucou quando estava jogando. Você não pode dizer que o Thalisson não era bom jogador, que é bom jogador, se destacou no Iguatu, enfim, Tudo no bem, próprio até casa. jogou comigo também. E se machucou, jogou na sua época também, foi campeão, se não me engano, né? Ele estava naquele time campeão, o Thalisson. E até agora não fez a cirurgia. Disseram até que o Icasa estava tentando colocar na fila do SUS. Você sabe dessa história? Você acha realmente estão querendo botar o jogador na fila do SUS? Como eu não estou mais lá, eu não sei lhe dizer como é que está a situação dele, porque eu também não pergunto, não ligo, não quero saber, tá? Eu estou lá fora desde 2022, tive algumas participações de reuniões, ultimamente eu estou totalmente desligado, principalmente com esse ano agora, estou totalmente fora. Como é que você fazia no seu tempo, quando acontecia alguma coisa assim? Rapaz, precisava fazer uma aconteceu cirurgia? no meu tempo também, eu lhe confesso, coisas parecidas como está acontecendo agora, porque tudo depende da engrenagem do dinheiro. Uhum. Se em casa não tem dinheiro, às vezes ninguém quer botar do bolso, principalmente quando perde. Aí fica todo mundo loucos, né? Todo mundo muito chateado. Porque... O Rony foi no teu tempo, foi o lateral direito, o Rony? Acho que foi. Foi na sua época, né? Foi até o gol do Fantástico e tudo mais, e depois Isso. acabou se machucando. Não, aí foi já na Fares Lopes do ano passado, foi uma coisa assim, não? Eu digo assim, ele jogou e tudo, mas a cirurgia foi não foi no seu tempo, não, que Não, foi feita a acho que foi cirurgia. essa turma aí, com o pessoal aí. Nós tivemos um caso aí parecido também, foi com aquele goleiro, né? O Zanata, sei lá. O Tanaka. Tanaka, né? Lá que também jogou no Salgueiro. Passou um tempo, depois a gente... Essa diretoria aí pagou a cirurgia dele, entendeu? Teve outra também que a diretoria pagou. Então é assim, cara, porque tudo não pode ser de repente, né? Principalmente, terminou o campeonato, aí é uma loucura. Terminou o campeonato, o time não subiu, tudo é ruim para patrocinador, para quem vai pagar, torcedor xingando, o diabo 7, até a própria diretoria fica, né? Afastada, porque isso acontece, é uma coisa natural, entendeu? Para quem está lá e sabe que é assim que funciona. Então a gente tem aquela preocupação, o presidente tem a preocupação de fazer a cirurgia do cara. De repente é 10, 20, 30 mil, aí você está pensando ali só em pagar para os cabos ir embora, porque cada dia que ele passa é um custo operacional para casa pagar. Então quando o dinheiro não tem, não houve problema no ano passado, que teve recurso. Esse ano também a folha até março não teve nenhum problema, tem problema agora no final, né? No final, porque todo mundo pensava que ia dar renda suficiente, né? Tanto que a torcida não acreditava muito e não foi, certo? Então, outro detalhe que eu quero lhe explicar aqui, Tony, é o seguinte, ó. No jogo, entra 600, 500 pessoas de graça no Romeirão. Quem é esse pessoal que é da Tá aqui no graça? Bordeiro. Deixa eu ver aqui. Cortesia, 1.126 cortesias. Tudo de graça. Tudo de graça. Não que uns paguem mais ou menos aí alguma coisa, que às vezes vem uma parte por casa e o casa distribui com as amizades e tal. Mas 1.126 pessoas. É muito. E assim é. O Romeirão vem, a federação mesmo, 150 ingressos para a federação. Ela já vem colocada aqui. E o pior é que o casa paga esses ingressos, viu? Não é de graça, não. O ingresso vem aqui, pago, é R$1. Tá? E tá aqui no Bordeiro, ó. O Romeirão recebe 250 ingressos.
Já aí é quanto? 400. Então, todo jogo você olha ali, aquele, vamos ver lá, camarote, né? Ó, 274 pessoas aqui nesse jogo, aqui nesse último jogo, cadeira camarote inteira. Certo? Vendido, 146. Tá lotado? Camarote? Lotado. Lotado, porque lá é muito tantos, 14 camarotes. Diz que deu até confusão. Deu até confusão. Você tá entendendo? Aquele povo que fizeram confusão lá, tudo dentro de graça. O Aí povo tá aqui, da ó. confusão é que entra de graça? Né? Devia pagar. Aqui você então. pode ver aqui, tá aqui, ó, no bordeirão, que tá no site da Federação Cearense. Não precisa dizer diferente. França, a gente tá aqui. Aí 1.000 pessoas entrando de graça no Romeirão. Imagina aí quanto é que dá de despesa. 20 mil conto, rapaz. Botando a 20 reais. Eu tenho mais uma pergunta. Bota Faça aí, 30. faça aí que a gente tá na reta final aí do aliás, programa. Vamos lá. Eu tinha um monte, né? Vocês não deixaram perguntar. Não, você que mas- ficou calado aí. Pode perguntar que eu respondo calado. tudo de uma vez. Você assumiria hoje de novo a presidência do ICASA? Não. Se precisasse? Não, de forma nenhuma. Não. Não. Porque assim, eu já dei meu tempo. Celso, eu me dediquei a minha vida 10 anos de casa. 10 anos. Foi 6 anos lá na década de 90 e 4 anos agora. Não, pô, eu já fiz a minha parte. E fiz com amor, com justiça, sendo honesto. O cara não pode dizer que eu sou desonesto em casa. O que se for dizer honesto, venha dizer a mim aqui e provar. Você tem medo de perder esses 350 que você tem para receber se mudar a diretoria? Não, se mudar a diretoria aqui é um documento oficial que vale para a hora que eu quiser executar. Tanto, qualquer diretoria que tiver. Tem que assumir. Porque todos não vão assumir as despesas que estão lá, de jogador que a gente nem sabe quem foi. Né? Lá de 2014, 2012. Jogadores que botaram na justiça, que tiraram dinheiro de casa. Né? Tem um jogador aí, Tony, eu não estou lembrado o nome dele aqui agora. Tá? Mas ele passou 3 meses no Icasa lá em 2014. Não jogou nenhuma partida. Ganhava o salário mínimo. Foi embora. Não rescindiram o contrato dele. Ele botou o Icasa na justiça, certo? Com salário mínimo, pedindo 450 mil reais. A pedida é sempre 450 mil reais. O cara bota o que ele pensar na vida, ele bota para pedir. Sabe quanto é a conta desse cara hoje? 1.200.000. Não deu um chute na bola. Não. Esse aí é uma aeronave que chegou aí no Icasa. E quem foi que não rescindiu o contrato dele? Quem era o É, diretor? porque é Quem era o pai de Lira. presidente? Até pro pai de Lira. Aí não rescindiu o contrato. Ó, com a maioria de todas essas contas hoje que está aí na Justiça do Trabalho é de 2015 para trás. Não é dessa diretoria aí, nem é da diretoria do França, nem é da diretoria do Major. O Major teve alguns que a gente foi lá e defendeu, como teve um que era 480 mil, terminou em 40, que desse dinheiro aí saiu 17 mil da conta de Zacarias e 15 mil da minha conta, né? Você sabe dizer se tem alguém da diretoria que vende cortesia? Que era uma reclamação que a gente encontrava muito de torcedor dizendo que a diretoria de casa vendia cortesia. Você sabe dizer se tem isso? Não, esse negócio de vender cortesia é o seguinte: tem os abnegados do Icasa que chega lá e o Icasa tem a cortesia, ele contribui. Não é que ele está vendendo cortesia. Não tem esse negócio de vender cortesia. Está entendendo? Mesmo porque as cortesias são limitadas dentro de uma situação. Quer dizer, não, o Icasa está vendendo cortesia, que não está vendendo cortesia. Tá? Então, às vezes o cara quer... o ingresso tá caro lá e tal, quer o ingresso mais barato. Ele chega lá e contribui em casa do ingresso. Entendeu? Agora, tem cara que compra o ingresso e vai lá e vai vender. Lá na ponta. Torcedores, etc e tal. Então, dentro do jogo de futebol, bicho, é uma trama. É uma trama. Para você controlar tudo. Certo? Desde a entrada lá do estacionamento, de bar, de tudo, você tem que ter sempre ativo com tudo. E a gente ainda não tem, porque não conseguiu aí no Romeirão, ainda vamos dizer, o Romeirão não tem as catracas, porta aberta, né? Ainda tem o controle dos bipeiros, e casa paga o bipeiro. O cara vem lá de Fortaleza, nem daqui pode, ele vem de Fortaleza, paga 3.000 e tantos reais para o cara vir, para bipar os ingressos.
França, você não assumiria mais como presidente, não colocaria o time na Taça Fares Lopes, trabalhava para a Série B do Campeonato Cearense. Isso. Você já deixou claro que não queria o Fabiano como executivo de futebol. Quem você colocaria como executivo do futebol, visando a Série B do Campeonato Cearense, e quem você contrataria para treinador? Olha, dependendo do recurso. Se você tem recurso suficiente para contratar um bom diretor de futebol, não é? Eu ainda digo hoje que Kleber seria melhor. Porque você tem que contratar um cara que tenha conhecimento na amplitude de jogadores. Cara que conhece 500 jogadores. Trazer jogador de São Paulo, do Rio, do Inferno da Pedra, como trouxeram aí, que ninguém sabe nem de onde é. Certo? Mas Acaba disse que Icasa queria contratar Thiaguinho. Alguém lá disse que Thiaguinho não era jogador pro Icasa. É história porque é tem essa? gente que bota isso na Você cabeça, tá cara. reclamando que veio jogador de fora, mas o daqui não serve pro Icasa. Porque não contrata, eu não só contratei Sim, mas jogador por daqui. que é que não contrata? Quando eu Porque- contratei jogador de fora lá em 2022, nós tomamos na chibata. Foi. O camarada disse, Oxê. vamos trazer Thiaguinho. Aí o presidente disse, não, ou o diretor, não sei Rapaz, quem foi que você disse. sabe onde Não, é? serve não. Belém, né? Vai fazer de o quê? Belém pra lá tem uma cidade lá no Inferno da Pedra. Eu acabei me trouxe um jogador de lá, meu irmão. Pelo amor de Deus. Pra jogar no Icasa. Pois é, que o Thiaguinho, a história que a gente soube é que ofereceu lá e disseram, não, não serve. É Thiaguinho serve foi artilheiro do Primeira campeonato. coisa que eu disse, vamos trazer gente do Ceará, botar treinador do Ceará. Eu sou a favor de botar gente daqui, porque tá aí o Barbalha dando exemplo. Tá aqui o Guarani de Juazeiro dando exemplo, botando gente daqui. Tá o Iguatu, né? Os outros times de Tapipoca tá trazendo gente de onde? Do cacete a sete, lá do Acre. Gente do Acre, cara. De Goiás, de não sei de onde. Pra vir de avião pra cá. Com tanto jogador que nós temos aqui, chega um bocado de perna de pau aí, o caba come lá uma comida que aqui no Nordeste é baião de dois, rapaz. O Aí Jefferson o caba tá um Baiano, jogador aí qualquer aí pra botar aqui no casa, não vai jogar. o Esse é Jefferson, o problema. o Jefferson Baiano disse aqui, eu não coloquei na justiça com respeito à torcida e não tinha condições. O Juazeiro nunca pagou o fundo de garantia da minha carteira assinada e nunca depositaram a multa. Eu acho que é a multa que ele está dizendo aqui. Jogou na época do Juazeiro Empreendimentos. É. O Jefferson Baiano aqui está lembrando aqui. O Arthur Boim não quer conversa com esses malos não, homem. Está dizendo aqui o Denis Santos, aqui sobre essa questão do Arthur Boim, que você não acredita que ele venha. Mesmo que ele tenha conversado com o Zacarias, Eu não acredito. o Zacarias tem interesse em trazer, nem que seja com patrocinador, nem com patrocinador, você acha que ele não vem mais pro Icasa? Vem não. Não quer conversa com o Icasa. Isso é o que eu digo. É isso. Temos alguma pergunta para a gente encerrar com França, meu querido Celso Lima? Não, pergunta não. Eu queria que ele me dissesse como é que resolve esse imbróglio do Icasa. Para o Icasa voltar a poder receber dinheiro da CBF. Por quê? Ele está dizendo que não adianta o Icasa, porque o Icasa vai gastar, chega lá não recebe os prêmios que tem direito da CBF. Então o que é que vai fazer com um time desse? Pode estar aí só por enfeite, né? E o torcedor do Icasa que fica lá pintando o praxedão, chamando o povo de ladrão, de burro, por que que não vem agregar aqui, né? Sim, isso é verdade. Vem agregar aqui. Vamos ver, tem a solução? Eu tô tentando aqui apresentar soluções para a equipe do Icasa. Estou pensando aqui, né? Você disse que tem 10 conselheiros. Por que que não aumenta essa quantia? É porque não aparece essa Porque quantidade, não perdão. aparece, mas tá aberto lá. Tá aberto para quem quiser ser conselheiro. O dinheiro da Tá pagando. CBF virou maldição. Porque, Parece ó, que não sai esse da CBF. Você disse que é R$120 cada conselheiro. Se tivesse 100 conselheiros pagando 120, já dava 12 mil, já dava Isso. para ajudar em alguma coisa. Né? Tentei fazer isso. Mas você não consegue. Quando começa. Ó, o Icasa tem 50 torcedores, né? Pagando 30. Certo. Já deve ter só uns 30. Porque todo mundo deixou de pagar. Porque perdeu. Do mesmo jeito é o conselheiro. torcedor Lá em só vai 2021, quando quando eu ganha. fui campeão, sabe quantos torcedores eu botei? 250 no sistema da DataClick. Do sócio torcedor. Só torcedor. Quando eu saí de lá, só tinha 60. Porque o cara deixa de pagar. Porque não quer pagar. Porque o maior problema, Celso, que o Icasa tem aqui, os clubes daqui, jogou agora, terminou, vai jogar em janeiro. É 8 meses. difícil, é sem complicado. competição nenhuma. É Entendeu? complicado. Sem competição nenhuma. Então, ó, naquela década de 90 lá, a gente começava em fevereiro, o campeonato ia até dezembro.
Pode pegar aí as Aquela estatísticas. tabela, olha, Era o ano o inteiro. calendário era diferente, né? Agora com É. esse negócio de brasileiro, Brasileira Copa do acabou, Nordeste. rapaz. Quem participa tá numa boa, quem não participa. Ó, Eu acho, o França, Guarani que... tem time? Não tem. Não. O Cariri tem time? Não tem. O Icasa tem time? Não tem. O Barbalha tem time? Não tem. O Crato, que tá aí, que tá agora que já nasceu, né? Que a Vai gente jogar a abre. terceirona. Jogar 3 meses tá fora. Se não se classificar, tchau. Então, ó, o calendário em si, para você manter um jogador, para você ter aquele jogador permanente no Icasa, precisa ter um calendário mais extensivo, um calendário de 3 meses. Aí você contrata 3 meses jogando e 1 mês para treinar. É 4 meses. Entendeu? E qual é o incentivo hoje que a Federação Cearense dá para um time desse? Nenhum, cara. Já inventou a O Farisal para ter... o Caba pra joga a ter Série B, ganha o quê? calendário. Ganha o quê? Campeão ganha o quê? Nada. Nada, zero. Se você for para a Série A, olha só como é o Campeonato Cearense. Aconteceu comigo. Nós fomos para a Série A. Quanto foi que eu recebi? Federação Cearense? R$ 125 mil de pedaço. Nem foi todo de uma vez. Era o maior problema. Doutor Mauro, manda o dinheiro. Manda o dinheiro. Maior confusão para receber. Qual é o incentivo, cara? É difícil. Fala Aí de se futebol, você é ganhar difícil. uma Fares Lopes, é 10 times. Só um vai para a Copa do Brasil. E os outros 9? Toma na chibata. Porque só faz gastar. Então é um risco. E se o Icasa for, não recebe os 620 mil. Que a CBF tá com o dinheiro tudo, ou com as É. contas bloqueadas por causa Mas do a trabalhista. Federação Cearense não tem incentivo. Esse negócio de pagar transporte, pagar hotel, isso é balela. Paga, mas não serve para nada. Mas veja só. Aí França. quando o time joga lá, você jogar em Fortaleza, não tem renda nenhuma. Se o time aqui for ruim, for mal, a renda é pífia. Essa renda aqui de R$ 139 mil é uma judiação. Porque o time não tem outra escapatória. O Cariri, parabéns Cariri, ganhou, beleza. É a empresa que tem condições financeiras, tem imposto de renda para fazer investimento, entendeu? Tem seus gastos, mas isso aí é o mínimo para ela. França, para encerrar, porque a gente tá com o tempo aqui estourado. Sim. Qual é a solução do Icasa hoje? Não sai o dinheiro da CBF, não pode receber dinheiro por conta de dívida trabalhista. Como fazer para esse Icasa conseguir recurso suficiente, esse time voltar para a Série A, tentar sobreviver, deixar de ser um zumbi? Você disse, o Icasa hoje é um zumbi. O que é que o Icasa faz para deixar de ser zumbi e voltar a ser alguém no cenário do futebol cearense? Em primeiro lugar, eu quero falar até aqui uma coisa seguinte. A gente juntar todos os competentes que criticam a diretoria e vir para a diretoria do Icasa, para eles darem solução. Eu tenho certeza absoluta que nenhum diretor vai ser contra. A gente junta os competentes daqui do Cariri, os torcedorzinhos que estão aí, falando do Icasa, que vai lá dar pichação. Cara, a diretoria do Icasa está aberta. Eu estou falando até em nome deles, que eu não tenho essa autoridade. Uhum. Mas eu sou o cara da frente, eu sou o guerreiro que vou lá com eles, para eles arranjarem um projeto e começar a trabalhar para ajudar o Icasa. Porque nenhum ajuda o Icasa. Tem que chegar, mas chegar com dinheiro. É chegar e mostrar, não, aqui é um projeto que nós vamos arranjar tanto dinheiro assim. Sim. Porque eu já tive essas oportunidades que eu já dei a torcedores aqui que foram ver uma reunião comigo lá. Eles vão fazer o seguinte, vocês vão pagar quantos jogadores? Não, aí não posso pagar. Sim, mas você não quer jogador bom? Por que você não paga 1 ou 2 jogadores? Vocês dão a torcida aí. Não quero pagar. Então, reclamar, tirar pedra no que é dos outros, pô, não é assim não. Então eu quero convocar diretores ou torcedores abnegados de casa, que gostam de casa, que chamam a gente de sanguessuga, que chamam a gente de incompetente para vir para cá. Ou vem com dinheiro ou A vem com gente projeto para vai ganhar abrir, dinheiro. vamos abrir essa conversa para que todos esses que apareçam, não com conversinha, que nem sócio do Icasa é, que quando o Icasa perde, tira. Ou se for, porque o Icasa que vai 6 mil pagantes, como foi aqui nesse jogo aqui, aí o Icasa tem 50 torcedor pagando R$30. Vocês querem o quê? Então, assim, ó, tá convocado. Tá aberto.
Eu sou conselheiro, não fiz parte, mas defendo lá a diretoria, porque lá só tem homem abnegado, homem de bem, homens que estão lá trabalhando 24 horas para o sucesso do ICASA e o prazer dos outros. Agora, reclamar é bom. Eu estou aqui reclamando, chamando algumas pessoas de incompetentes, porque eu também sou insatisfeito. Eu não quero ver o ICASA perdendo. Não quero ver o ICASA perder. Agora eu quero que apareçam empresários, atubuins, seja quem for, que venha para cá, para a gente formar o time que eu dou a minha contribuição. França. Agora, desde quando todos assinam, como eu já fiz uma vez aí, que a gente botou 80 e tantos conselheiros. E casa começou a perder, sumiu tudinho. Ficaram só os 10. Só gente. Então, assim, e nós estamos ali com prazer de torcer, mas também não queremos o time, não. Não deu errado? Renuncia. Deu errado, sai. É o que eu disse. Quando um jogador não presta, você não contrata no outro ano. Não é assim? Então você renova a sua equipe, renova a diretoria, bota gente lá, porque o ICASA nem é do França, nem dos outros que estão lá. Nem de Zacarias, nem de ninguém. É uma entidade pública. Sem fins lucrativos. Tá? E a gente tá lá gastando do nosso bolso para... Eu não sei que amor é esse, cara. Porque França, lá é só homem. Só uma última colocação aqui. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. A última, porque tá estourada aqui o Certo. tempo. Eu vou falar aqui embaixo. O Fortaleza, o Fortaleza, para assinar um contrato, era com uma mesa de plástico lá, porque não tinha nenhuma mesa para assinar um contrato. Devia um monte de dinheiro. Aí o pessoal assumiu o Fortaleza, eram empresários, emprestaram dinheiro ao Fortaleza, a juro, claro, para depois tirar esse dinheiro de forma vagarosamente. Vocês que são empresário forte, França, Zacarias, Celso Pontes, vocês não tinham condições de pagar essa dívida do ICASA, sanear o ICASA, para o ICASA ficar pagando a vocês por mês, ou juro, ou uma parcela, para a partir daí vocês zerarem as dívidas do ICASA e começar a trabalhar o ICASA e o dinheiro entrar no ICASA para dar seguimento e esse time começar a andar com as pernas deles? Vocês não tinham essas Mas tu condições? não viu quando Porque foi... esses 30 milhões aí, França, ele pode ser diminuído. Você pode pagar essa dívida aí com 10 milhões. Sim. O problema é você encontrar Vocês quatro essa não têm contrapartida aí, encontrar essas pessoas que façam isso. Eu mesmo não daria R$1 milhão, mesmo porque eu não tenho. O que eu tinha no ICASA, eu já gastei. O ICASA já fiz tá investimento devendo de 4 anos. 350 mil. Pô, É não sei nem quando é difícil. que eu vou receber. Então precisa vir alguém com essa visão aí. Bom, então né? aqui, ó, como eu mostrei aqui você documentalmente, a gente tem base do que nós estamos falando. Agora as pessoas não querem acreditar que é assim mesmo o futebol. Tá certo? Olha, hoje o Barbalha praticamente não tem dívida nenhuma. Bom de se trabalhar. O Guarani, pouca dívida trabalhista, pode se resolver rápido, né? Acho que não chega nem a 200 mil, sei lá. Vai ter umas heranças. Mas uma dívida de 30 milhões, meu irmão, não é fácil você dinheiro. costurar isso aí, não. Muito dinheiro. Então é o seguinte, eu quero trazer pessoas competentes aqui, que tem um bocado de cabo que chama a gente de incompetente, para esses competentes virem participar da gente. Está aberto nas portas do ICASA. É só dizer assim, ó, vou botar aqui para Celso Lima, para Tony Souza, nós queremos fazer a reunião, marca aí. Não precisa nem ligar para mim, não. Para vocês serem aqui o cara que vai, né, balizar essa reunião, nós queremos. É simplesmente isso. França, obrigado aí pela sua presença aqui no Replay. Sempre muito esclarecedor e polêmico ao mesmo tempo. Que há quem concorde, há quem não concorde. Faz parte, estamos num país democrático e a Verdade. ideia é essa. Mas obrigado aí novamente. O espaço está sempre aberto, sempre que for solicitado, a gente, tendo espaço aqui, a gente encaixa aí, se não dá num dia, dá no outro, mas a gente está sempre com o espaço aqui aberto. Obrigado e qualquer novidade, volte a falar com a gente, tá bom, França? Eu agradeço demais e vim aqui. Você ter nos dado essa oportunidade, né? Porque às vezes a gente fica muito ferido, sabe, Tony? Porque o cidadão... eu sou filho de Juazeiro, sou empresário aqui há 46 anos que eu tenho empresa em Juazeiro, tenho meus filhos tudo bacana, tudo certo, honesto, não devo nada a ninguém. Sou um cara considerado da sociedade de Juazeiro do Norte, por onde eu já caminhei com a associação comercial, maçonaria e casa, sempre envolvendo nos problemas sociais da nossa cidade.
E às vezes chega um cara aí qualquer e fica falando bobagem do que ele não tem conhecimento. Então eu sempre digo, quer tomar conhecimento, cara? Se aproxima. Nós temos toda a abertura para qualquer cidadão de bem que venha falar conosco. Quer participar do caso? Vamos participar. E nós estamos lá para mediar, para conversar. Já pra convidou aceitar Silva tudo. Lima para fazer parte da diretoria Não do vem ICASA? mais. Homem. Vem mais Olha, não, né? você... Uma coisa, cara. Foi outro grande Ninguém se administrador do lembra. ICASA. Ninguém se lembra dos diretores famosos presidentes que passaram no ICASA. Silva Você é um Lima desses foi aí que grande eu vou presidente. ficar. Né? Eu não tenho 20 anos, 30 anos, eu tenho 71 anos. Né? E tenho força ainda para estar brigando com as coisas, organizando. A minha vida hoje é uma vida diferenciada. Tá tentando me aposentar, né? Para não ter mais problema de vida, que eu não quero quebrar a cabeça com mais nada. Entendeu? É isso aí, cara. Acabou de fazer uma loja nova ali. Trabalhando no meu negócio. Tá certo. Porque você, quando está no ICASA, você não faz nada mais do que assim, a não ser trabalhar para ICASA, cara. É 24 horas que você tem que estar dentro. É verdade. Viu? França, obrigado aí, nosso querido França, que é Valeu. o presidente do time Obrigado. de casa, chegando aqui junto com a gente, falando, trazendo informações, colocando a opinião, polêmico ou não, enfim, França sempre trazendo aqui situações aqui pra gente. Só para encerrar aqui o programa, Celso Lima, deixa eu trazer só um vídeo de resenha. A gente teve ontem a inauguração lá do Tele, a gente mostrou no começo do programa o Alpendre FC, né, que é do grupo Alpendre FC, lá no sítio Sabiá, e lá eu encontrei André Goleiro, Valdo, Zim Pinheiro, Jailson, Washington Luiz, Márcio Tarrafa, Márcio Alan, Cantarelli, Borel, Valclício, rapaz, pensa numa turma boa, Serginho, Ronaldo Angelim, Marcos Vinícius. Só gente boa. Só gente boa, turma boa. E a gente teve uma resenha com o grupo ali. Então, para encerrar o programa numa boa, olha só essa resenha aí, muitos torcedores vão matar a saudade e histórias que talvez você nunca ficou sabendo, vai saber agora aqui, ó. Aí é o replay.tv.br, é o nosso site, mas se liga aí nessa história que a gente vai depois colocar no Instagram para você ver. Olha aí a resenha. Ó, estamos aqui. André, chega aqui pertinho. E a história aqui é o seguinte. A história aqui que o Washington está dizendo que Zim, que era preparador de goleiro de casa aqui, foi injusto porque botou você no banco. Hoje provou que ele errou a vida todinha. Deixar de botar André pra jogar, pra botar Valdo, tá aí, a prova foi eu. Aí, Errou, Zim, errou. Reconheceu. Aquele gol de Clodoaldo, se fosse André. ele não podia ver Clodoaldo. Como é, André? Nada melhor do que reconhecimento, né? Depois de muito tempo. Tá aí, né? Nosso professorzinho reconhecendo. O ex de Clodoaldo aqui, né? O ex de Clodoaldo. Nosso amigo Valdo de Clodoaldo, né? Aí. Mas Zinho reconheceu, né? E tá aí, né? Não Hoje... adianta depois desse tempo todo. Não adianta mais nada. 20 anos depois. 20 anos depois. Tá adianta, 20 anos depois. Só 20 anos depois, um pedido de desculpa, ele reconheceu. A resposta dele. Valdo, o que você tem a dizer, Valdo? Agora conta dele, ele pegou um... Sim. Ele, Qual foi essa história aí, professor? Conta aí, Márcio. Como é, Márcio, essa história? Final da integração. Copa da integração, em casa de Contra o Salgueiro. Salgueiro. 0x0, no final do jogo, o Valdo foi expulso. Aí André entrou. Aí pênalti, né? O cara bateu no canto, ele pegou e não pegou. Pegou e ele escapou. Gol. Pronto, o homem foi a viagem toda chorando. E Valdo disse, homem, deixa de ser besta, homem. Não chora, não foi nada? Pergunta aí lá. Foi. Verdade. Final da Copa da Integração, verdade. Aí é onda demais. Chorando porque ele foi um gol de pênalti. Ei, Mike Valdo, aqui pra Chora nós. demais, homem. Foi um frango de pênalti? Não existe, frango. Não existe, não. O Valdo ainda hoje é parceiro. Ele agora foi. Como é? Frango de cavadinha, existe frango de cavadinha? Desde Caladinho. Clodoaldo bateu o centro. Clodoaldo bateu o centro, Clodoaldo tava uma cavadinha, hein, Valdo? Imagina se fosse ter só site hoje aqui. Rapaz, eu tô achando que a hora é Cantaré. Cantaré, tá calado mal. O que foi, ó? Tá intimidado, foi? É porque esse pessoal tudo veterano é muita história. Não tem nenhuma história com o Valdo? E já é história demais. Se eu for contar aqui, vai até amanhã. Conte só uma. Contar de capoeira. Vê isso. Capoeira. Casa, Guarani e Fortaleza.
Cuidado no neguinho Clodoaldo. Eu conheço Clodoaldo, não se preocupe, não. Clodoaldo lá da bandeirinha. Deu uma cavadinha de lá vem o negócio sacar a bola. Bola bem na trave, ele disse, puta que pariu, tu é doido. Esse nego deu um dali, eu não acredito não. Tu não conhecia, porra. Quanto foi o jogo? Ganhamos 3-1. 3-1, mas levou a cavadinha de todo alto. Levou a cavadinha. Não, esse jogo foi 1-1. 1-1. Eita, resenha tá aqui. Tava no gol, não foi, galera? Zé Pinheiro, Valdo, Cantarelli, Washington, André Iguatu, galera boa ali, tem o Valcrício ali, Morel, uma boa ali, Teles. Ó, Jailson aqui. Jailson, conta a história aí da resenha aí do Futebol. Vou contar a história, a gente vai passar 3 dias aqui na época. Conta só uma. Eu tô rezando mais Jean. Rezando? Jean tá falando demais, porque ele tá com o ouvido. Logo eu falo. Logo o Jean, pô. Ei, conta. Peraí, não, ele vai contar. O dia que ele parou, que ele Vou dar no meio. de tarde ele começou a alongar, disseram que ele ia jogar. Pode ser o motivo, não, que ele não tinha alongado, não. Qual foi, Jailson? Ele passou a viagem toda dizendo que ia parar o negão só. Vou parar esse negão. Aí lá do Piauí, vou parar ele. Caiu em cima do meu joelho. Até hoje. Caiu não, o primeiro que você deu nele, o negão lhe tornou. Mas foi verdade essa história. Eu dei um bico aqui, ele pulou, caiu em cima do meu joelho. E aí? Abusetou. Até hoje. Até hoje. Os caras tá, negão, tem um negão aí do Piauí só, que o negão é foda. Aí já pode deixar que eu marco ele. Pode deixar, ele pegou, vou dar no meio. Vou dar no meio dele, deu mesmo. Aí deu que tornou o joelho. Aí Nicasso botou o ligamento. Nicasso botou o Betinho no jogo, não foi? Aí no outro dia, Betinho você foi o melhor em campo. Aí no outro jogo foi nem na relação. Se eu fosse o pior. Ei, Nicasso Gostava dele, de Jair. Nicasso, aí o time começava a treinar, aí ele olhava assim, ei, Jair, esse meio de campo tá rendendo não. Me dá a camisa aí pra eu entrar. Me dá a camisa que eu resolvo. Ei, Jair, você vai voltar a jogar, Nicasso dizia. Ei, tinha a rivalidade dele e Nicasso. Porque o time dele, Assis Paraíba, não foi o rei, né? Aí Nicasso dizia que era o rei da Paraíba. Aí já eles tiravam onda com ele só apoio, né? Morando na Paraíba é assim. É assim, Assis Paraíba, né? Jogou no Ceará, né? Ele pegava no pé de Jair. Botou Jair no banco, aí 10 minutos Alex Costa sentiu. Aí, aquela Jair, aí aqueceu 35 segundos. Aí ele, Jair, já aqueci, peguei fogo e você não me deu. Ele mandou aquecer, eu aqueci, peguei fogo e não entrei. Aí ele olhou pra mim e disse, não, mas agora tu vai, vai tudo no meu lugar? Aí ele disse, agora tu entra, vai Jair, agora vai tudo no meu lugar. Tu não quer jogar? Vai. Aí, moçada, essa é boa aqui com a galera do replay. Muita onda, grandes momentos merecem replay. Meu amigo, quem vai gostar disso aqui é o Alexandre, viu? O Alexandre, que é torcedor do Verdão, sempre assiste o replay na madrugada. Vai gostar dessa resenha aqui, com certeza. Um abraço, nosso querido Alexandre. Celso Lima, obrigado aí pela presença, Celso Lima. Lembrando, pessoal, que a gente vai convidar o Fabiano Rodrigues, que foi citado aqui, pessoal da diretoria do Icasa, que foi citado também aqui pelo França, né? A gente sempre dá espaço e cita. Alguém foi citado, a gente vai dar espaço para o pessoal vir para cá e com certeza a gente vai falar com o Fabiano, dar o espaço para que ele também venha colocar as ponderações dele, falar a versão dele dos fatos. Celso Lima, valeu, irmão. Valeu, Tony. Boa noite. Muito obrigado aí mais uma vez, né, pela oportunidade. E o problema do Icasa, Tony, é financeiro. Todo mundo sabe. E se continuar dessa forma, sem planejamento, só no começo do ano, 2 meses ali, você vai, contrata, depois desmancha. É difícil, é complicado, né? Mas eu espero que o time do Icasa se reorganize, porque o Icasa é uma força do futebol cearense, é um time que tem muitos torcedores. O Icasa coloca 10 mil pessoas no Rumeirão, tranquilo, né? Se o Icasa tivesse pelo menos empatado o primeiro jogo com o Cariri, eu não tenho dúvida que o Rumeirão estaria ali com um público de 8 mil pessoas. O time perdeu, a torcida estava um pouco desacreditada, mas enfim. Eu torço para que o Icasa se reorganize, que o Icasa se reencontre, porque o time do Icasa é um time muito forte.
infelizmente, né, a gente lamenta que o time tenha chegado a essa situação. Um abraço e até a próxima segunda-feira. Uma semana abençoada, se inscreve no YouTube, segue aqui no Instagram, deixa o teu like, é sempre importante, tua curtida, tá ok? Aqui no YouTube, Replay com Tony Souza, aciona o sininho que sempre tiver nova postagem, você é comunicado aqui. Essa resenha toda que a gente colocou aqui, vamos botar no Instagram também do Replay com Tony Souza, tá bom? A gente vai trazer o Natan Zagueiro, tá acertando com decisão de Pernambuco, o Anderson Cachorrão, que interessava o Crato, o Natan também interessava o Crato. O Anderson Cachorrão está se fechando com o Ipojuca, se eu não me engano, também lá de Pernambuco, né? Então jogadores acabam se valorizando também nessa Série B do Campeonato Cearense e a gente vai estar sempre trazendo as novidades lá no replay.tv.br, tá bom? Uma semana abençoada, de paz, saúde e prosperidade. Acompanha a gente no YouTube, se inscreve aqui, segue lá no Instagram, Replay com Tony Souza, dá aquele teu like aqui no YouTube, tá bom? E acessa replay.tv.br. Agradecendo aqui aos estúdios Fubá. Quer fazer um podcast bacana? Entre em contato aqui com a gente, que a gente viabiliza para você falar com o Jimmy Macedo e também disponibilizar este ambiente super bacana. Tô com a camisa do Crato. Azulão, vamos subir da Série C para a Série B do Campeonato Cearense, tá bom? Ah, e o zagueiro Foguinho, que estava no Guarani, foi pro Limoeiro. Vai jogar pelo Limoeiro a Série C do Campeonato Cearense deste ano, tá bom? Paz, saúde e prosperidade. Que Deus abençoe você e sua família. Valeu, até a próxima.